Fala pessoal, sejam bem-vindos ao No Trampo e hoje a gente tá aqui para conversar sobre um assunto que a gente ainda não definiu, mas a gente vai definir ao longo do nosso bate-papo. Então assim que a gente já começa o nosso No Trampo, meu nome é Matheus Emboava e eu queria muito agradecer os nossos patrocinadores, que é o Portal Mundo do Marketing, a Fapcom e alguns que estão para chegar, ainda não chegaram. O Ricardo vai trazer aí algumas novidades boas para vocês mais para frente, uma série de outras coisas. Bom, eu vou fala aí, trazer pessoal. novidade? Logo eu? O Ademar que vai trazer que ele já colocou no seu aí, já. Ele já colocou no meu, que isso. Cara, a gente tava discutindo até agora sobre esse negócio de mercado de trabalho, né? A gente tava falando até porque eu trouxe essa coisa linda e maravilhosa aqui, que vocês começaram a dar risada na minha cara. Falaram que eu sou 157 devido à minha fotinho, que eu não vou mostrar. Pra quem não tá, só tá escutando, é a carteira de trabalho dele. Eu tô com uma carteira de trabalho aqui, que eu fui levar ela pra dar uma volta, sabe? É que nem cachorro, sabe? Eu levei pra dar uma volta hoje, e no que eu levei pra dar uma volta, eu falei, caraca, velho, a gente podia falar muito de mercado de trabalho, como é que funciona o digital, principalmente porque a gente vai falar cara, se a gente conseguir falar de mercado de trabalho, a gente vai entrar muito naquela vertical do quais ferramentas você usa no mercado de trabalho. Aí eu vou voltar pro lado camaleão da vida, né? Cara, mercado de trabalho, carteira de trabalho. Bom, a minha eu fiz favor de jogar fora, porque pra mim, literalmente, eu não quero nunca mais ter uma carteira de trabalho. No melhor cenário, né, assinar carteira de trabalho é o que eu gostaria de ser pro resto da minha vida. E mesmo assim, ainda... Bom, nem vou entrar nesse tema tão político, que eu acho que não vale a pena. Mas é um negócio muito louco, né? Hoje em dia também eu não me vejo mais trabalhando CLT para uma empresa, cara. Dado o cenário. Eu acho que assim, a gente quando tá dentro do nosso próprio negócio, começa a desenvolver as coisas, a gente não se vê mais, né? Trabalhando assim. Mas é muito louco que a gente tem um outro viés, né? Acho que como empreendedor, de você olhar e pensar assim, poxa, qual vai ser a melhor pessoa para minha equipe ou como que eu devo direcionar ela dentro do meu trabalho, né, para que ela possa se desenvolver, etc. Como é que ela vai te passar a perna, né? Exatamente, pode acontecer também. Eu acho que até para quem tá escutando, né, um bate-papo e para quem, tipo, é uma visão dupla, né? Você tem o lado que é o empreendedor, que precisa daquela pessoa, e vice-versa, tem a pessoa que está ali querendo gerar resultado, fazer sua carreira, tem suas ambições, né? E aí uma das coisas que até um assunto que a gente fala muito, né, nos bastidores aí, uma das coisas acho que foi uma conversa que eu tive com o Ademar uma vez, né, de como contratar a pessoa. E acho que essa é uma das principais dicas aí pra quem quer buscar um emprego. Pra ele como é que contrata a pessoa? Eu não sei, eu acho que sim. É bom ensinar, porque, cara, eu vou falar que o Ademar conseguiu contratar o melhor funcionário que eu já vi na minha vida. Cara, tem uma pergunta que eu sempre faço em qualquer entrevista, pode ser com qualquer pessoa, pra qualquer posição, não importa. Eu pergunto, por que você quer trabalhar na minha empresa? E aí o que acontece? 90% das pessoas, e óbvio eu não contrato nenhuma delas, elas respondem, não, porque eu vou ter tal coisa, porque eu vou fazer tal coisa, porque eu vou fazer aquilo, porque eu vou fazer aquilo. Aí eu falo, não, beleza, entendi. Então, porra, se você tá querendo trabalhar aqui, você tem que pensar o que você vai fazer pra cá. E o que pode misturar, eu acho que faz super sentido. Poxa, eu tô querendo trabalhar aí porque essa empresa é muito foda, porque eu quero realmente entrar aí, eu acho que minha carreira vai desenvolver, mas eu vou gerar isso, eu tenho vontade, eu vejo que vocês fazem isso, eu vejo que vocês fazem aquilo. E aí esse, pra mim, e aí é uma dica, principalmente para quem está entrando aí no mercado de trabalho, principalmente a galera de marketing, que precisa ter uma visão diferente. Cara, uma das coisas que eu mais levo em consideração é essa resposta. Tipo, às vezes eu tô falando com a pessoa, passou lá pro processo e tudo mais, mas eu não tô nem aí para a faculdade que ela estudou literalmente, desculpa as universidades, inclusive eu tô numa. Mas o que me preocupa é o que a pessoa realmente está ali na frente, que ela sabe fazer, que ela realmente se dispõe a fazer, e principalmente o que ela quer fazer. Porque uma vez, cara, até falando disso, lembrei agora, faz muito tempo isso. Eu fui num curso que o cara falou assim, seja honesto com o seu time, com o seu colaborador, com a pessoa que está no seu lado a lado contigo. Ele falou assim, cara, e eu nunca mais esqueci isso, ele falou assim, é melhor você ter uma pessoa e você ajudar ela, por exemplo, a mudar de emprego, mesmo que seja sair da sua empresa, e ela fique 3 anos trabalhando e você ajudando ela para um objetivo que não tem nada a ver com a sua empresa, porque ela vai ter os melhores 3 anos de performance dela, da sua vida, e quando ela sair, ela vai olhar para trás e falar assim, puta, essa empresa é muito foda, porque ela me fez chegar aqui, me ajudou a chegar aqui, e eu entreguei tudo que eu queria na época para ela. Então a gente tava falando de mercado de trabalho, acho que uma das coisas assim, olhando para a ótica do pessoal que pô, é importantíssimo, uma empresa é feita de pessoas.
Empreendedor, por mais que o cara seja o cara mais foda do mundo, cara, tipo, o melhor empreendedor, o pior time, já era. Não vai ter negócio. Eu adorei a perspectiva dele, porque ele falou assim, eu quero, tipo, alguém que vá lá, fale nós, que não sei o quê. Cara, quando eu vou contratar, eu sempre penso no seguinte, eu quero que a pessoa olhe e fale assim, eu quero dinheiro. Porque, cara, ela tem que ter o mesmo pensamento que eu. De olhar e falar assim, eu sou comercial, a pessoa vem e fala comigo, pô, Ricardão, não sei o quê, eu quero ganhar dinheiro. Então, você tá me entrevistando. Se você estiver sendo entrevistado por mim, você chega pra mim e fala assim, eu, Matheus, quero ganhar milhões de reais, eu falo, cara, contratado, parabéns, vem pra dentro, porque eu quero que você faça... O Matheus aqui, não sei se você reparou, mas ele deu ali um direcionamento até pra quem quiser agora mandar quem quer trabalhar na Camaleon, ó lá, na mão do marketing, já sabe. Mandou o currículo pro Matheus, manda assim, nós vamos fazer alguma coisa. É mostrar o que você vai fazer diferente. Tipo, porque, cara, hoje em dia, você pega os currículos... Cara, a maioria da galera olha o currículo. O primeiro currículo que você faz, você pega de alguém. Você olha, você vai dando uma adaptada, colocando suas informações e tal, e já vai meio padronizado. Aí você vai pra uma entrevista, você fica nervoso ao ponto de, tipo... Porque, pô, é uma coisa que é importante. Você tá falando de ganhar dinheiro, ter um emprego, é um momento importante, principalmente quando é a primeira, ou as primeiras experiências da galera. E aí, às vezes, ela fala assim, o que eu falo? Porra, fala o que você quer estar lá dentro. Mas é impressionante, assim, eu dificilmente consigo conectar, assim, porque eu acho que na Camaleon a gente tem um pouco dessa cultura. Aí eu acho que muda um pouco também de cultura de empresa para empresa. Lá a gente é muito, tipo, mão dada e vamos pra guerra. Não, a gente também, porque, assim, a equipe do Ademar é muito... mãos dadas, vamos pra guerra, que não sei o quê. Cara, eu acho muito legal, acho muito bonito, assim, a parte que realmente a operação... O Ademar, ele contratou os caras que, assim, não, eles querem aprender, eles querem se desenvolver... E eu não, a melhor representante comercial que a gente tem dentro da empresa é uma menina que simplesmente falou assim, eu quero ganhar dinheiro. Eu falei, tá contratada. Então vem fazer a gente ganhar dinheiro também junto com você. Mas é isso, acho que o ganho ele tem que ser mútuo. Tipo, você tem que ganhar. A empresa que só quer sugar, cara, esquece. Essa empresa não é uma empresa boa para trabalhar, porque você vai passar a vida inteira. É o tipo de empresa que você fala assim, nossa, tô aqui há 3 anos, ganho meu salário, mas sabe, eu não tenho perspectiva, eu não tenho aquilo. Cara, sai! Eu tava comentando exatamente disso antes de vocês chegarem aqui, eu tava comentando com o nosso querido ali. Eu falei exatamente o seguinte, cara, eu vi um currículo de uma moça e eu achei, assim, o currículo dela, assim, um dos top que eu já vi na minha vida. Ela postou uma foto, né, a foto ela tinha, sei lá, 19, 18 anos, alguma coisa do gênero, um pouco menos até. Ela trabalha na empresa que ela trabalha atualmente. Essa mulher tem 46, 48 anos. 30 anos de carreira numa empresa. E aí entra um pouco da ambiguidade do que eu falei. Pô, legal. E aí é muito também da percepção / cara, qual que é o seu objetivo, o que você almeja pra sua vida. Ela com 30 anos de carreira na empresa, ela é coordenadora. Se eu passar 30 anos numa empresa e eu não for gerente, no mínimo, ou diretor, cara, eu acho que eu me jogava da janela. Mas acho que é um pouco da perspectiva, né? Tipo, aí você tem acho que cada um tem a tua jornada nesse sentido, né? Sim. Eu acho que uma linha que acho que é importante é você estar feliz. Acho que essa é... Não, mas cara, se você não tiver contente com o que você faz... Cara, o negócio que te deixa feliz, por exemplo, principalmente, você é comercial. Cara, você é comercial, tem toda a parte, tudo bem, mas... Eu sou comercial novo, né? Você sabe disso, né? Eu sou comercial há 1 ano e meio. Mas é marqueteiro, velho, é ganhar dinheiro do mesmo jeito. Sim. Né, hoje em dia, quem separa marketing e vendas tá totalmente perdido. Então, é fazer dinheiro. É o que dá, tipo, prazer de falar assim, porra, eu quero fechar um contrato, tipo, 3 vezes maior do que o maior que eu tenho aqui. Não, agora eu vou ter que vender o bagulho. Na verdade, eu não quero fechar um contrato 3 vezes maior que não sei o quê. Aí é um pouco até do parâmetro de vendas que eu sempre falo para o Ademar. Eu não fecho contrato quando eu não vejo que não faz sentido. Eu só fecho o contrato quando eu vejo que realmente tem um potencial de ganho, não só para a Magna, mas para o cliente também. Tem contrato que a gente fecha que basicamente a gente chega no 0 a 0. Não, sabe, tipo, a gente não chega a lucrar e a gente abre isso pro cliente. Cara, eu não vou lucrar com você. Eu não quero lucrar, eu quero fazer um case com você. Porque pra gente faz sentido isso, entendeu? Tem alguns clientes, até, cara, um recente que a gente tá pra fechar, que eu olhei assim, eu ainda falei isso, joguei isso no grupo do sócio e falei, cara, a gente não vai ganhar dinheiro com esses caras. Eu não vou ganhar rios de dinheiro. E eu como comercial, eu falo, pra mim tá tudo bem. Porque esses caras, dá pra fazer um case, assim, fenomenal. Acho que tudo que tá linkado a uma estratégia, tipo, cara, case é prova social. Sim. Prova social é você chegar pro cara, começar com milhões de objeções e falar, lê isso aqui.
É isso que você faz. Não, tipo, é o que a gente faz na Camalha, com as reviews. A gente pega e fala assim, essa empresa é boa? Fala assim, dá uma olhada, tem 100 avaliações de 100 pessoas diferentes pra você ler. Olha que coisa linda. Mas eu acho que a prova social é uma das coisas mais fortes que tem. E aí você tá falando, você não tá não ganhando dinheiro. Tem muita empresa que paga pra ter o case. Vai lá, tem o custo, desenvolve. E tem muita empresa que sabe que tem marca, que tem potencial de ser o case e aproveita disso porque é estratégico pra ela também. Falou, puta, eu vou ter um puta resultado, esse cara vai se dedicar porque ele tá interessado em fazer um negócio pra mim. E aí e vai fazer sentido pros dois. É de novo, se os dois estão contentes com a relação, porra, vambora. É um casamento, cara. É aquela história, né? Se você tá feliz com o seu casamento, pô, legal, cara. Você continua o casamento e vamos embora. Mesmo que o casamento, às vezes, você se sacrifique por algumas coisas. Casamento também é força a amizade, né? Casamento não é muito minha praia. Vocês dois que entendem essas coisas aí, cara. Não, mas vocês falando essa relação de como fazer essa manutenção de relação tanto de cliente quanto empresa, quanto até mesmo do colaborador com a empresa, de ser uma relação honesta, eu acho que assim, vendo do âmbito das empresas, eu acho que isso é muito mais fácil de você trabalhar do que do âmbito do colaborador. Falo isso porque assim, pelo menos na minha percepção do mercado digital como um todo, você pega ali, eu acho que tem uma barreira, né, do mercado de ensino com o mercado de trabalho de fato, que é uma coisa que nunca vai ser superada a não ser pelo próprio estudante, colaborador. Que é qual? O professor na sala de aula, ele vai ensinar metodologia, teoria e etc. E ele vai levar e tenta trazer, a gente tem vários exemplos até das nossas próprias formações, de amigos, etc. Mas eu acredito piamente que com todo mundo é assim. Ele vai trazer a realidade do que mais se aproxima e vai levar o conhecimento para os alunos. A partir dali é do aluno, cara. E aí eu acho que entra um problema, porque no lado do aluno, muitas vezes, se ele não enxerga a aplicabilidade daquilo, ou se ele não vivencia aquilo, ele chega numa entrevista com um baita de um diploma, mas ele não sabe fazer. E eu acho que no mercado digital, especificamente, acho que é uma área que é bem que você falou, acho que é isso que você quis dizer nesse sentido, de não se preocupar tanto com o diploma, mas sim o que a pessoa sabe fazer, é bem isso. No mercado digital você consegue ver, o cara sabe operar a Google, ele não sabe operar Google, ele entende de mídia, não entende de mídia, ele entende de CRM, não entende de CRM. Isso é batata pra você bater. Cara, eu vou dar uma cutucada aí nesse negócio. Você falou do dessa disparidade que tem no mercado de trabalho junto com, querendo ou não, o mundo acadêmico, né? Vamos falar aí. Cara, é que assim, é exatamente o que você falou. Eu como educador, agora eu posso cutucar esse lado aí. É o seguinte, a gente realmente não dá a ferramenta, a gente não entrega realmente a ferramenta pronta. Eu não vou chegar por exemplo, eu já tive alunas da Magazine Luiza, por exemplo. Chegar pra moça da Magalu e falar, moça da Magalu, toma aqui a SWOT aqui, tá pronta pra você fazer. Não, eu vou comentar da análise SWOT, vou dar os métodos que ela pode usar pra ela fazer aquela análise SWOT e, consequentemente, o que ela vai fazer? Ela tem que ir atrás de informação. Isso é uma coisa que eu fui aprender só no mestrado. Bacharelado, cara. Bacharelado, desculpa, mas assim, você fez uma faculdade muito boa, não posso reclamar da faculdade, mas assim, eu acho que a metodologia é a mesma. A metodologia é a mesma. Porque eu acho que é do aluno ver a aplicabilidade e entender, porque também é muito de cenário. Cada cenário é uma situação. Sim. E eu acho assim, a faculdade, pelo menos pra mim, a graduação foi base. Tipo, ela te dá contexto. Exato. Pra você conseguir performar mais rápido Eu acho assim, minha graduação, ela foi muito bem, assim, foi muito boa. Minha graduação, eu fiz duas, né? Uma não terminei, que foi a engenharia. Comecei com engenharia... Falar educação física, eu ia dar risada até não dar mais, cara. Não, eu comecei em engenharia, aí eu comecei a fazer um monte de cálculo, aí eu falei assim, cara, desculpa, eu não gosto pra mim não gera valor nenhum, não consigo ter prazer em fazer, e falar assim, nossa, construí essa ponte. Eu falei assim, eu gosto de fazer conta, mas eu gosto de saber quanto eu tô ganhando de dinheiro. Então eu falei assim, eu tenho que fazer administração. Eu larguei, fiz administração e pra mim foi a melhor coisa que eu fiz. Porque me deu uma base, uma amplitude muito grande de tudo. Mas eu estudava pra cacete. Tipo, eu sempre gostei absurdamente de venda, de marketing, de negócio e tudo mais. E eu acho que uma galera muito grande, que principalmente porque tá no começo, tá entrando na faculdade, vem com uma ideia, tipo, de que o cara vai fazer a faculdade, ele vai sentar numa cadeira. A expectativa dele é, eu vou sentar numa cadeira, vão plugar um negócio na minha cabeça, vou aprender e vou sair fora. E quando eu sair, eu vou ser diretor da empresa, vice-presidente, vou ganhar uns 60 pau por mês e tô feliz. Aí, tipo, o cara entra e fala assim, mano, fudeu, calma aí. Ele só esquece que não é Matrix, né? Exatamente. Aí eu acho que isso eu acho que é um pouco do que existe uma distância, né?
Mas eu acho que hoje o profissional, cara, e aí foi uma coisa que eu também vi numa palestra uma vez, que uma pessoa colocou que eu achei muito interessante. Ele falou assim, cara, tem dois mercados hoje, um mercado muito forte que você consegue se desenvolver fazendo uma faculdade, mas consegue se atualizar por fora, que é a tecnologia. Cara de desenvolvimento, você tem comunidade, você tem curso, você tem... Cara, tem uma infinidade de conteúdo online, uma infinidade de coisas para você gerar um autoconhecimento e aí ele ser complementar, a graduação ou o que você queira fazer. Até porque eu acho que hoje esse negócio de você ter uma visão só de negócio tá totalmente errada. Tipo, cara, se você quer ser um cara de negócio, cara, você tem que saber de marketing, de venda, de tecnologia, de tudo. Você tem que ter uma amplitude, uma visão de negócio de tudo. E aí, um outro mercado que eu acho que é um mercado que está caminhando para a tecnologia é o nosso mercado de marketing digital. Querendo ou não, marketing digital. É. Marketing digital é tecnologia. É tecnologia. Cara. A gente... Cara, você falou um negócio que eu fiquei assustado. Mas agora eu vou cutucar o Ademar aí, porque assim, o Ademar se formou comunicólogo, certo? Eu me formei em comunicação também. Então, assim, a gente é formado em comunicação e a gente foi partir para a área de marketing digital porque, assim... Eu estudei que não retardado. Por isso que eu cutuco o Ademar. Não, que fica muito na teoria, não sei o quê. Mas eu fiz tanta pós que eu olho para as pós e falo, cara, realmente, as que mais agregaram foram as que foram chegando num nível mais acadêmico, que todo mundo cutuca. Esse negócio aí, todo mundo fala, cara... Não, mas eu não falei o ponto ruim da... Você não quero saber, você tá me criticando, eu vou te criticar também. Não, não critiquei não. Eu tô numa briga de casal, gente, desculpa. Não critiquei esse ponto não. Mas assim, não, eu concordo contigo. Eu acho que, nesse ponto, acho que ambos concordamos. É ponto pacífico, né, de gostar muito de estudar, né? O Charlinho ali, você lembra do Charlinho do Hermes e Renato? Era o Ademar, a gente usava isso, ele tá assim toda a vida. Charlinho, você gosta do quê? Você gosta de estudar? Gosto de estudar. Você gosta de batata? Gosto de batata também. Então você gosta do quê? De batata e de estudar. Eu acho que, na verdade, eu e o Ricardo, que a gente gosta mais de dinheiro. Aí, por consequência, a gente estuda. Porque cara, tem que estudar. Não, mas olha, uma coisa que você falou do mercado digital, aliás, do mercado de tecnologia, eu acho que tem só uma diferença aí do que você falou. O mercado se ajuda muito, a galera... acho que... Não. Você vai entrar no ponto que a gente falou na palestra? É esse mesmo? Não vou entrar nesse ponto. Não, agora vocês falam, né? Porque as pessoas vão falar, porra de ponto é esse? Tá, vamos lá. No mercado de tecnologia, você tem o GitHub, você tem o pessoal se ajudando, você tem aquela comunidade de desenvolvedores que um ajuda o outro. Uhum. Na comunidade de marketing digital, você tem muito pilantra, cara. Isso é verdade. Assim, eu não vou falar nomes, não vou falar nada desse gênero, porque assim, pra mim eles são aqueles pilantras que, tipo, o cara te passa a perna sem olhar pra sua cara. Não, mas eu acho que é porque o pessoal engana muito, cara. Exato. Porque assim, é diferente do... Eu acho que assim, tem muita gente mais oportunista do que do cara colaborar no digital. Eu penso dessa forma. Não só isso. Tem aqueles caras que... Eu conheci um head de digital, que eu olhava pra cara dele e falei, cara, eu vou conversar com esse cara. E aí eu já cheguei... sabe aquela história da régua alta que a gente tava falando antes também? Eu já cheguei com a régua alta, eu já fui falando, cara, então... Tem que falar da jornada, falar da LTV, dá pra botar no CRM e fazer isso. Esse cara não falou uma palavra na reunião. E eu fiquei pensando, cara, ele deve ser muito genial, porque ele não falou nada. Aí, a pessoa que tava do meu lado na reunião falou assim, cara, eu acho que ele não entendeu nada. E eu saí com isso na cabeça, tipo, sabe aquela ambiguidade do tipo, sabe, não sabe, sabe, não sabe. Eu dei uma fuçada no LinkedIn do cara, ele não foi de digital a vida inteira. Ele entrou em digital, assim, nos últimos 6 meses. Sabe aquela história, caiu de paraquedas? Porque alguém precisava que ele fosse de digital e ele caiu lá? Não, e também, beleza, de boa. Eu acho que uma das coisas que eu vejo que, cara, uma coisa que eu acho que o marketing, principalmente o marketing digital, ele tá esmagando as pessoas. É a porra de ter que saber tudo, de tudo ter que estar certo, de ter que ter de vai ter a melhor estratégia. Cara, desculpa, você vai testar pra caramba, você vai errar pra caramba, você vai errar pra caramba, depois você vai errar pra caramba. Aí quando você errar de novo pra caramba, aí você acerta uma coisa. Essa é aquela história que eu sempre falo. Digital, não só digital, empreender. Cara, você ser empresário, você trabalhar com digital, toda vez que você vai voltar pra essa vertical, tem muito a ver com teste. O pessoal acha que realmente você vai sair com uma fórmula de bolo, tipo, se a Magazine Luiza hoje faz uma ação que tem aquela moça digital, que é a Lu, e tá dando certo, então eu vou criar o RI e vou começar a atender todo mundo. Cara, não é assim. E assim, uma coisa que eu acho que é muito engraçado, né? É esse negócio de copiar. Cara, para de olhar um pouco o cara que tá do lado, foca 5 minutos no seu negócio.
Você tem milhões de coisas pra resolver antes de você ficar, nossa, meu concorrente lançou isso. Tá, faz o seu, pelo menos, muito bem feito. E aí você começa a encontrar oportunidades dentro do seu negócio. É muito louco isso, porque hoje eu vejo o que tá se quebrando, né? Esse negócio de planos tipo, exorbitantes, com coisas exorbitantes, colocando muita coisa, no final, o que vai pro teste mesmo, dura 3 meses, e foi 18 meses de planejamento, e no final você fala, deu errado. Pô, você perdeu a porra de um puta tempo. Sim. Aí eu acho que isso eu acho que o digital tá quebrando, porque tipo, é muito rápido, tudo é muito preciso. E, cara, se você não gosta de matemática pra nova economia, eu não tô falando nem de marketing. Essa é a cutucada que eu ia dar em você, tá? Você falou, não, eu não quero aprender cálculo, não sei o que. Eu falei, porra, eu adorava cálculo. Não, eu adoro cálculo. O que eu não gosto é do cálculo de construir parede, eu gosto do cálculo de ganhar dinheiro. Esse é o cálculo que eu não gosto. Exatamente. Eu comecei em sistemas, cara. Tipo, eu aprendi até assim, o começo da programação exatamente sistemas. Cara, quando chegou em cálculo, eu falava, essa matéria é chata pra cacete, cara. Eu nunca mais quero trabalhar com números na minha vida. Pulei pra marketing digital. Só amo números. Eu só vejo números o dia inteiro. E eu adoro. Não, mas é isso, por exemplo, você tem estatística, você tem uma porrada de coisa que ajuda no dia a dia. Cara, eu tinha uma aula, tem uma equação, é técnico isso aí, que é análise de regressão múltipla. Vou traduzir o que é essa bagaça. É o que os caras usam pra poder criar score das coisas. E isso serve pra tudo na tua vida. Eu aprendi isso na faculdade de estatística. E eu guardei essa porra e falei assim, cara, calma aí. E eu acho que essa é a diferença da galera, que você precisa ter. O cara não vai te ensinar como ganhar dinheiro. Ele vai te dar ferramenta. Você tem que ser ligeiro de pegar essa ferramenta e começar a aplicar nas coisas que você quer fazer. E aí eu falei assim, cara, se eu consigo, por número, saber o que é melhor, eu acho que esses caras usam essa porra na bolsa. Cara, eu acho que esses caras usam essa porra pra poder oferecer produto. Usa. Aí eu comecei a perceber que tudo usa essa porra. Cara, tudo usa. Ó, por que eu digo que tudo usa? Na faculdade eu acredito que você não aprendeu sobre análise de regressão múltipla, certo? Não. Nem eu aprendi isso. Na faculdade eu fazia arte. Eu chegava e falava, não, que a minha arte aqui que a gente fez até o TCC da Burn, né, do energético da Coca-Cola. Cara, na faculdade eu aprendi isso. Aprendi a fazer arte. Quando eu fui indo pras pós, a primeira pós eu não aprendi muita coisa também em relação, tipo, a números, etc. Porque, cara, era uma pós genérica de marketing. Então eu aprendi bastante coisa sobre marketing de serviços, sobre... Não cabe. Quando eu cheguei no MBA, eu tive análise financeira. Aí chegou em análise financeira, eu falei, pô, legal. Aí o cara começou a explicar uma coisinha ou outra e não chegou em regressão múltipla. Sabe quando eu fui ter análise de regressão múltipla, quando eu fui usar isso realmente no dia a dia? No mestrado. Cara, eu tive isso no 3º ano de administração. Eu não fiz ADM, né? Aí a galera fala que ADM é pra quem não sabe o que é. Cara, é pra quem sabe muito o que é. Só que depende da forma como você entra. Não, acho que toda faculdade entra uma exatamente. galera que não sabe o que é. Mas aí depois é natural. Eu acho que assim, vai muito da pessoa. Eu entrei assim em engenharia. Engenharia, tipo, então, começou a calcular os negócios pra muro. Aí tem outra coisa que eu aprendi lá que era relacionada à cidade de São Paulo, como é que foi a história. Um puta negócio legal também. De por que hoje imunda a porra toda da cidade, porque os caras fizeram umas merdas com os rios e tal. E tem um monte de coisa. Aí eu falei assim, cara, realmente isso não é pra mim. Eu acho maravilhoso, mas eu prefiro pensar numa logística, por exemplo, para e-commerce, olhando para a cidade de São Paulo. Eu prefiro pensar em um monte de outras coisas e de grana, né? Irmão do Ademar já te deu dislike agora. Ele acabou de dar o não curtir porque ele é engenheiro. Não, mas os engenheiros são fundamentais, são importantes. É cada um, tipo, com cada um. Eu, particularmente, sou ultra defensor, apaixonado por business, na administração mesmo. Sim. Então, é um caso à parte também, galera. Eu, cara, tatuei mais de 10 anos em operação. Como eu disse, eu sou um vendedor novo. Acabei de começar a vender. Só que pra mim, cara, é que assim, quando a gente começou o negócio, a gente foi fazer a coisa mais lógica possível, porque a gente veio desse mundo de lógica. Então o que a gente falou? Eu e a Ademar vamos tocar a operação, e a gente falou, a Maria vai tocar comercial. A primeira coisa que a Maria falou foi, eu não quero tocar o comercial. Beleza, formamos um timão aqui, galera. Beleza, tamo junto. Aí a gente olhou um pra cara do outro, cara, e falou, ferrou? Por que ferrou? Cara, eu não sei, tipo, eu nunca fui comercial. Na verdade, sim, eu já atuei como comercial, cara, no começo da minha carreira. Ou seja, 12 anos atrás. Mano, tô como comercial. Mano, você tá vendendo o negócio, hoje todo mundo é comercial.
Então, eu falei, eu nunca atuei direito como comercial. O Ademar também não é, tipo, comercial. O Ademar é um bom técnico. Aí eu olhei e falei, cara, ferrou. A gente tirou aqui o Paro Ímpar, assim, eu falei, 2 ou 1, não, é Joaquim Pô, né? Joaquim Pô aqui. Eu perdi, ele falou, agora você é comercial. E me jogou. Aí eu falei, cara, beleza. No começo demorou, cara, um bom tempo. Eu tive que estudar muita coisa. Eu fui, sendo bem sincero, eu fui ver, tipo, desde o Jordan Belfort, o original, não o Lobo de Wall Street, tá? Eu fui ver todas as fórmulas dele, até vários conteúdos que eu olhava e falava, cara, como é que vende, como é que convence, como isso? E eu gastava mó tempo, eu falava, cara, pra mim, tá? Pra mim, eu me sinto como se eu estivesse, assim, enganando o cliente. E sempre dava errado pra gente. Sempre deu errado esse... Quando a gente ia com aquele papo mais comercial, sabe? Tipo, Não, você é o cara, que não sei o quê. Nunca deu certo pra gente. Eu cheguei numa reunião, cara, numa reunião que a gente teve, eu, tipo, olhei e falei, velho, eu vou começar... Eu pensei comigo, eu vou começar a ser sincero. Mas bem sincero. Tipo, dá, não dá, funciona, não funciona. Tanto que semana passada, cara, eu frustrei uma pessoa que eu fiquei muito chateado de frustrar essa pessoa, mas eu fui sincero com ela. O cara chegou pra ser parceiro nosso de negócios. Ela me apresentou puta solução, não sei o que, bibibi. Eu cheguei e falei, cara, não cabe isso pra gente. Nossos clientes atuam com e-commerce, os e-commerces, eles tinham uma solução de proteção para aplicações em nuvem. Aí eu falei, eu acho que eu apresentei até vocês, né? Eu apresentei vocês, a primeira coisa que eu falei é, cara, cabe pra esses caras, mas não cabe pra 90% dos meus clientes. Eu não vou criar uma amizade, uma parceria com você, porque a gente vai ficar, tipo, nessa amizade. Eu nunca vou te passar cliente, você nunca vai me passar cliente, a gente nunca vai atender um ao outro. Beleza? Eu vou te apresentar o pessoal aqui da mão do marketing /Camaleon. Você fala com eles e eu, Ricardo, tô fora dessa jogada. A Magna está fora disso. Ah, por que a Magna tá fora? Porque eu não vou ficar atendendo gente que não faz sentido pra mim. A gente vai ficar, tipo, uma parceria que não faz lucro pra nenhum dos lados? Não, é uma parceria. Não, e tem uma outra coisa, acho que Cara, eu já fiz algumas negociações boas na minha vida. Você é um negociador, Matheus. E O senhor poderia ser lá do FBI, ficar lá falando, me devolve os reféns, por favor. Humberto, Ademar, desce do prédio, Ademar. eu já fiz umas boas negociações, já fiz muita cagada também, mas que faz parte do game, mas acho que a primeira coisa que eu sempre olho é, beleza, e a premissa é sempre ser verdadeiro e honesto. Porque ninguém vai confiar em comprar uma coisa de você. E aí você pode levar isso pra ser youtuber, você pode levar isso pra ser o cara do Instagram, você pode levar isso pra ser qualquer coisa na tua vida. Ninguém vai comprar uma coisa de você se ele não te compra primeiro. Sim. Ele precisa comprar a forma como você enxerga o mundo também, ele precisa ter uma série de coisas, principalmente se for uma negociação muito que impacta muito. Poxa, você tá lá numa empresa, o cara vai decidir contratar a empresa para fazer o trabalho de marketing digital. Cara, se esse trabalho de marketing digital der errado, ele tá ferrado. Então ele vai primeiro confiar na pessoa que tá ali. Então acho que uma das coisas que eu sempre busco ser é transparente. E não dá para atender, cara, eu acho que a hora que você ganha mais ponto com o cliente é quando você diz para ele assim, cara, não tá na hora. Mas acho que a confiança é base, assim, vendas é base de confiança. E aí é onde você vai ganhar mais a confiança do seu cliente quando você for realmente honesto com ele. Cara, não é o momento. Não dá, eu não te atendo, eu não consigo. E aí aí quando você chegar pra pessoa e falar assim, agora eu consigo. Cara, eu aposto. Ela vai falar assim, cara, legal. Vamos testar. Porque eu acho que se ele tá falando que pode, é porque ele enxerga que tem um caminho e aí ele tá sendo verdadeiro. E isso serve pra tudo. Serve pra Instagram, YouTube, serve pra galera toda que quer ir. Principalmente que agora tá mais na moda, né? Querer ser youtuber, querer ser o pessoal do Instagram e tal. Eu acho que digital influencer, né? Que fala agora. Digital influencer. É o Ademar é digital influencer. Eu acho que tá certo. Essas pessoas têm que influenciar mesmo, tem que postar conteúdo, falar. Sim. Deixa eu fazer uma mágica só. Isso. Pronto. Pra quem tá nos escutando, ele só substituiu a garrafinha dele de 500 Garrafinha ml de por 500 3 ml por 1,5 litro. Né? E eu acho que é isso. Acho que, poxa, olha que legal que a gente falou. A gente falou sobre o mercado da galera entrar nas empresas, falou sobre o marketing digital, falou sobre tecnologia, falou sobre uma série de coisas, mas no final a gente conclui tudo até... Falando sobre até mercado digital, você falou de marketing digital, a gente falou de mercado de trabalho. Como a gente tá falando basicamente disso, cara, é bem legal as pessoas saberem disso. Marketing e marketing digital, existe sim uma diferença. Sim. O pessoal vem com essa ideia de tipo, os preceitos não mudaram. Não, os preceitos não mudaram. Você ainda vai fazer análise SWOT? Ainda vai fazer análise SWOT. Você ainda vai fazer cálculo de ROI? Vai fazer cálculo de ROI. Você vai fazer todas essas coisas que o marketing faz, mas marketing digital entra numa coisa que o pessoal não se toca, que é principalmente programação.
Com certeza. O pessoal esquece que, tipo, cara, tem um site por trás. O site, se tiver mal otimizado, dá merda. Não funciona, não isso, não aquilo. E o que acontece? A maioria dos caras... Eu sempre falo isso em palestra, isso sempre... Cara, é crasso. Tipo, isso acontece com recorrência. Quando eu falo que marketing digital precisa saber programação ou precisa saber uma base de programação, as pessoas... Pô, mas precisa saber programar? Cara, o básico, sim. O que é um H1, né? Pô, o que é um H1? Ah, ferrou, não sei. Eu já ouvi até profissionais de marketing digital falando uma coisa assim, tipo, você pega o UTM do Google, né? Pra quem não sabe o que é UTM, cara, quando você entra clica no e-mail marketing, vai ter lá no finalzinho um UTM, Source, Medium e Campaign, que é, tipo, basicamente a identificação de onde você veio pro Google Analytics. Só que isso é um parâmetro, basicamente. E antes desses parâmetros, existem os parâmetros que eram usados não só para identificação de por onde você vê, mas é o parâmetro de identificação da própria busca do site. Você vai num e-commerce e procura lá, sabe? Tô procurando por coqueteleira. Tô procurando por água. Adoro água. Tô procurando por água. Cara, você procurou água no e-commerce, você vai colocar lá. Busca, igual, ponto e vírgula, blá, 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 blá. Busca, e aí vai ter lá basicamente um parâmetro ali. Quando tiver o ponto de interrogação, é um parâmetro. Tinha um profissional de marketing digital que estava trabalhando, assim, mesma empresa que eu, chegou para mim e falou assim, mas o que esse parâmetro traz? Aí eu cheguei e falei, cara, é o parâmetro de busca do site. Ou seja, é o que faz o site se moldar para buscar aquele termo. Aí ele falou, tá, mas o que isso traz no Google Analytics? Eu falei, cara, não é só no Google Analytics que usa parâmetro. Tipo, o Google Analytics, ele serve para analisar o seu site. E isso é uma coisa que, cara, me deixou bolado, porque eu falei assim, o cara não entende o que é um link, ele não entende como é que funciona um link. Não, e aí você fala assim, tá, legal, puta, programação, o que tem a ver com resultado? Tudo. Tipo, o que você faz? Você tem 3 ações que você tá fazendo. Aí você fala assim, nossa, eu tô gerando resultado, mas da onde? Porque aí você pode ter 3 ações dando resultado, você pode ter 2 ações dando resultado e uma não dando resultado, você pode ter uma ação dando muito resultado e 2 ações, tipo, não dando resultado nenhum. E aí você tá gastando energia com 3. O que é simplesmente entender o que é um link, é basicamente você saber, falar assim, para essas 2, o teste não funcionou, a gente precisa adaptar, e agora eu tô migrando, tô botando toda a minha energia no que dá certo. Tipo, é simples. O negócio sempre é simples. Nunca é o absurdo que todo mundo desenha e tal. É sempre simples. Mas entender todo o contexto faz você conseguir desenhar a melhor estratégia, né? Sim. Não só isso, né? Também entender pelo menos uma base de cada uma das coisas, né? Entender o que é uma base de SEO, o que é uma base de CRM. Saber, por exemplo, o que CRM faz? Agrupa a base, faz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza. Pelo menos você ter o conceito do que serve aquilo, você vai saber como até, de repente, a sua área interage com aquilo. Sim. É uma coisa que a gente discute sempre no mercado de trabalho. Os caras fazem uma frente muito bem e o resto porcamente. Cara, precisa ser primordial em todas. Pelo menos uma base intermediária de todas. Eu vi eu vou pontuar... Lá vem. Não, é porque assim, eu vi uma palestra, não me recordo agora o nome do profissional. Não vai ser polêmico, não, tá? Não se preocupa, não. Não, eu acho que, tipo, quando o Ademar fala, a gente tinha que meter uma musiquinha de anjo, assim, no fundo. Aí ele falou assim, eu acho que... Não, mas eu vou contextualizar pra você. É que o anjo... Deixa ele falar de... Não, deixa eu só contextualizar porque que ele falou que não vai ser polêmico. Não, pra não citar o caso, quando a gente gravou uma vez, eu e você, um podcast, eu fiz um comentário de um profissional do mercado que, em um vídeo no YouTube, ele fez uma colocação totalmente errônea e eu falei que isso era uma responsabilidade. E aí o pessoal comentou depois, que a gente tava lá no podcast, o pessoal comentou, falou, nossa, o podcast foi polêmico. E eu nem prestei atenção, não sabia nem que era. Depois que foi me tocar, que era, nossa, é porque eu falei mal desse cara, esse cara é um cara grande e tal. E eu nem me toquei, mas de fato, eu acho que assim, vou até fazendo um parênteses aqui, só pra explicar isso rapidinho, eu tava querendo dizer que isso era de certa forma irresponsável, porque o cara, ele tem relevância, ele tem audiência, se ele ensina errado, pô, a galera vai aprender errado. E acho que para ir direto ao ponto, para não ficar uma coisa que as pessoas não entendam do que a gente tá falando, é assim, cara, metodologia é uma coisa, tecnologia é outra coisa. A tecnologia, ela potencializa um processo. Então, quando você fala de CRM, você está falando do conceito. Você está falando dali da inteligência com o cliente, de entender padrões, de uma série de coisas. E a tecnologia, CRM, ela serve para facilitar que você aplique melhor possível essa metodologia. E nem sempre
as ferramentas, tem vários tipos de ferramentas para vários tipos de bolsa, para vários tipos de estratégias. Cada ferramenta foca o cliente de algum jeito, porque está dentro do que ele quer entregar de valor para o mercado. Mas o conceito em si, CRM, é entender... Bom, eu tô me metendo a falar de CRM com dois, tipo, gigantes disso. Cara, mas pra mim, CRM é literalmente você conseguir entender quem são seus clientes. Nossa, ó a linha, aprendi. No curso no Inovabra, que eu fui. Tinha um amigo meu. Do Ricardo. E eu acho que entender o cliente, tipo, no limite mais absurdo que você tiver, porque... Padrões, cara. Tudo tem padrão. E padrão gera receita. Onde que eu assino a sua prova? Nota 10. Não. Parabéns. Não, eu acho que ele tinha que... A gente pega esse trecho dele, Muitos anos de entendeu? convivência. Coloca entre aspas, coloca assim, ó, Matheus Emboava e posta no comentário do vídeo. Exatamente. No corte vai ter lá. Eu acho que CRM vai ter lá, tipo, aquela frase bonita. Você fala, caralho. Cara, CRM é entender seu cliente, velho. E fazer outros clientes comprarem o que outros clientes compraram. Exato. Mais ou menos assim. Mas é isso, cara. Tipo, o que as pessoas não entendem é exatamente isso. Quando você fala de CRM, principalmente. Pô, o que é CRM? Daí sempre vem o pessoal e fala assim, é e-mail. Quando eu falo que e-mail CRM é e-mail, me dói, assim, sabe? Tipo, eu olho e falo assim, cara, é que você não explorou ainda o CRM. É meio canal, né? Até eu não vou. Eu tô com medo até de eu acabar comentando, mas não vou comentar, não. Ele vai comentar de novo do cara. Não vou comentar, não. Eu ia voltar. Final, ele vai esquecer, ele vai Eu vou acabar falando, né? Tipo, não vou falar de tal e falo. Eu não vou falar mas de tal eu ia pessoa, comentar. tá? Não, eu ia começar de um ponto bom que eu vi de uma palestra de um rapaz. Eu não lembro porque eu queria citar o nome dele. Mas ele dividiu o aprendizado, né? O período de aprendizado de digital em 4 fases. Né? E segundo ele, assim, as 2 primeiras você consegue sozinho, assim, com alguns cursos livres que o próprio Google tem, o próprio Facebook tem, isso pouca gente sabe, pouca gente explora, na verdade, eu diria, porque assim, ele tá ali para todo mundo, né, utilizar. Então, por exemplo, você aprende tecnicamente como operar a plataforma do Facebook, como funciona, na verdade, né? Como operar e outros 500. Você aprende tecnicamente como que funciona, para que ela serve, a do Google, como outras plataformas. Basicamente, eu acho que toda plataforma também ela oferece ali seus próprios treinamentos e dá para você ter uma ideia de conceito e do que você vai fazer com ela. E cursos também de conceitos de marketing digital, acho que a nível básico você consegue entender. A parte dali é a aplicação mesmo no mercado, de você ali ter a vivência, né? Então, assim, às vezes, para você ter a vivência até mesmo de um e-commerce, você não precisa ter vivência de um e-commerce trabalhando num e-commerce. Você pode montar um mini e-commerce gratuito, que tem algumas plataformas que tem, e você vai ver como que subir produto, você vai ver como que funciona logística, você vai entender um pouco do universo. E isso talvez já seja um insumo para que você consiga adentrar o mercado de trabalho. Aí eu diria que o 3º e o 4º nível ele é muito mais de prática e aprendizado e vivência, cara. Não dá... Também o que você falou, Matheus, que eu achei muito interessante, é da galera achar que ela tem que aprender tudo em um curto período de tempo e tem que ser expert em tudo. E, cara, a gente está no mercado há muito tempo e a gente também erra e a gente vê profissionais que estão há mais tempo que a gente que também erram e às vezes até... Eu me arrisco a dizer que eu mais erro do que acerta. Eu Sim, vou melhorando todo mas faz dia. parte. E, tipo, tá legal. Eu adoro errar, sabe? Tipo... Não, eu não vou ser clichê de falar que eu gosto, mas eu vou falar assim, cara... eu gosto. Não, o problema... Eu tô olhando ali, tipo, e falo assim, cara, beleza, vou tentar fazer uma coisa. Deu errado. Puta, eu fico puto mesmo, tipo, eu vou ficar puto que deu errado. Mas eu vou falar, beleza, foda-se, agora eu vou buscar um outro formato, talvez vou ajustar, vou entender se, pô, onde parou. Tem um funil todo desenhado, o cara não avança, não vai. Fala, poxa, vamos pensar numa forma de jogar isso de outro jeito. E a gente vai discutindo, efetivamente a gente erra. É que assim, eu gosto de falar isso pro Ademar assim direto também, para todo mundo. Eu sou fã de erro. Eu sou fã de erro porque você aprende como não errar. Na aula mesmo do CRM que eu dou lá na SPM, cara, é crasso isso. Eu sempre coloco o exemplo de uma analista minha, não vou citar nomes, não vou citar onde foi nem nada, mas que ela mandou um e-mail com o assunto teste. Mano. Ela mandou um e-mail pra base toda com o assunto teste. E, cara, esse e-mail que foi pra base toda com o assunto teste, tipo, base de contatos do cliente com assunto teste, era um erro. Mas foi um erro que mais trouxe, tipo, abertura, clique e receita no mês. Por quê? Porque tava fora do padrão que as pessoas estavam esperando. Mega promoção, motherfucker, Não blá, esquece. blá, 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 cara, teste. Eu tava trocando uma ideia esses dias com um amigo meu que é VP da Suno, de marketing. Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, Black Friday agora, tá chegando e tal.
tudo preto, logos piscando, tudo igual, velho. Você olha um anúncio, você olha o outro, você se confunde. É capaz que dá sorte o cara que tá investindo menos de pegar o último. Exato. E aí ele entra e fala, você quer saber, eu vou comprar aqui mesmo. Tá bom o preço, eu já vi esse anúncio umas 30 vezes, então igual que é tudo que todo mundo faz. Por que o teste dá um negócio foda? Porque, velho, você abre a gente gosta, né, de pegar umas coisas erradas. Então, eu pego o teste, errar aqui, olha First aqui. name. Aí o cara abriu. Legal, beleza, o cara abriu. Agora o cara falou assim, não, quer saber, isso me interessa. Só que capaz tivesse um assunto absurdamente falando, nossa, pensei aqui na formato melhor, na melhor copy, não sei o que lá. Não vai abriu. até a quantidade de aberturas que ia até o teste. E o que você falou de erro, acho que até pra não ficar muito... Pelo amor de Deus, galera, não estamos dizendo aqui pra amanhã você escrever teste, não estou de ver. Eu tô não. falando pra você errar o máximo que der. Cara, faz teste. Manda teste pra base toda Não, e vê mas se é- funciona. E isso é uma coisa que Testa. a gente tava falando de empreendedorismo também. Esse é o mindset que o empreendedor tem que ter. Porque o que ferra muito é quando o time tá com esse mindset de testar, aí ele testa 1, 2, 3, na quinta ele é mandado embora. Aí esquece. Tipo, Sim. isso a empresa nunca vai performar exponencial. Vai sempre ser linear. Sempre vai estar indo pra frente, melhorando, tudo mais. Mas eu acho legal até também que, pra gente não correr o risco de ser mal entendido também, não é o cara... É metodologia do teste, é avaliação pra ver se o que deu certo pra você tentar achar. Exatamente. Não é que... ocorre às vezes de você ver no mercado casos que tem um erro e Não, deixa lá. o erro só vale a pena se você aprende. Então você precisa medir, você precisa entender. Exatamente. E aí vai do todo o passo. Tudo que você faz, gente, tem que ter uma volta. Você não faz nada por acaso. Se você faz alguma coisa por acaso, você tá fazendo coisa errada. Não, se você considerar também, tipo, digamos que o cara fez uma coisa errada, vai. Vamos conversar, tipo, tamo eu aqui e o Ademar, a gente tá trabalhando no dia a dia aqui, aí o Ademar vai lá e manda um e-mail com, cara, erro de português. Sei lá, ele começa a escrever errado português do nada, que o Ademar é o cara, como você disse, é aquela voz angelical que desce do céu. É exatamente o Ademar. Ele escreve tudo certinho, ele não fala palavrão. Cara, eu acho que assim, quem dá uns tapas na cara dele em casa é a mulher dele, porque a mulher dele é gente boa. Eu gosto pra caramba da tela, deve dar uns tapas na cara dele falando, fala mais palavrão, menino. É muito casal, cara. Vocês não estão entendendo. Ele é o cara, quando a gente fala até em palestra, Você reparou bad que- cop e good cop, né? O good cop é o Ademar, que fala tudo certinho, bibibi. Ele é muito E eu apaixonado por mim. viro o né? outro lado e falo, cara, não, foda-se, é isso. Tipo, o que acontece? O Ademar começou a mandar um e-mail errado, vai. Mandou um e-mail com português errado uma vez. Pô, ele vai falar, cara, tem que me policiar mais. Segunda vez que ele manda um e-mail com português errado, o que a gente vai começar a fazer? Processos para que ele comece a corrigir esse português. Então o que ele vai fazer? Antes dele colocar o e-mail, de repente, no e-mail, ele vai colocar no Word e ver se o negócio tá certo. Colocou no Word, tá funcionando, tipo, essa metodologia? Tá aí, a gente só implementou um processo a mais. Porque é o que você falou, cara. Testou, viu que deu erro, cara, aprenda com o erro. Senão você tá ferrado. Eu acho que assim, a questão do teste Fui e de pegar água, peguei validação, o microfone. eu acho que essa, na minha opinião, é a principal ruptura que você tem ali de diferença do marketing tradicional pro digital, né? Daquilo de você, por mais que, sim, você tenha toda uma estrutura de estudo, entendimento e análise para você chegar naquele público ideal, muito não é medido, ou não é medido tão precisamente quanto é no digital. No digital, você tem qualquer coisa fora, você consegue identificar, mapear e entender. O digital, se você não tá conseguindo medir o digital, o off, então esquece. Você tá Exato. dando luz e Se você não está medindo o digital, para que o digital? Eu gosto de... o grande benefício do digital é esse. É aquele negócio que fala assim, nossa, a gente precisa investir mais. É legal, mostra o porquê. E o digital te dá esse porquê. Acho que esse é o grande negócio do digital. Fala assim, ó, tá aqui, eu vou fazer essa ação, vou precisar investir isso, vou precisar investir aquilo. E aí ele vai trazer tal retorno. E o bom do digital é que você consegue criar coisas para cada etapa, né? Exato. Eu quero uma coisa de resultado imediato. Não existe coisa que gera resultado imediato se você não tem uma estrutura. Existe... Não, pera. Não, calma. Vamos aí. Assalto a banco é resultado imediato. Você corre com o dinheiro mais rápido que der e, cara, você pode mensurar quantos tiros você tomou da polícia. Não, tirando essas práticas, mas, cara, tem coisa que não vai dar resultado do dia pra noite. Mas o digital, se você pagar o preço dele, ele até consegue te dar um resultado mais expressivo num menor tempo. Só que ele é mais caro. Mas eu acho que nesse nível você tocou num ponto que eu achei muito interessante. Porque a conta inversa eu não vejo todo mundo fazendo, cara. Não, ninguém... Pô, beleza, eu quero vender 100 mil. Beleza. Tá, eu tô aqui. Como que eu vou fazer pra chegar lá?
Ah, beleza, eu vou colocar isso daqui, tal. Mas quanto que você está pagando? Qual o resultado que você está gerando com aquilo para ver se estatisticamente você vai chegar lá? Porque senão você não vai chegar, cara. Às vezes você está gastando... O que eu sempre pergunto pro cliente qual que é o teu custo de aquisição? Se você está querendo investir, olha, eu quero vender 200 mil, beleza, mas aqui nessa linha aqui você nunca chegou nem perto disso, cara. Você vai ter que investir 6 vezes mais do que isso para chegar lá. E eu acho que é que assim, é muito... eu tava falando isso hoje ainda. A gente fala de confiança, que a gente falou do começo e tal, não sei o que, de construir marca e tudo mais. Cara, resultado tangível, sólido, a coisa que vai acontecer toda hora, é algo que você tem que construir, velho. Não adianta você querer fazer uma ponte do dia pra noite, ela vai cair, ela vai dar merda, ela vai fazer uma série de coisas e você não vai atingir o que você quer. Aí você vai se frustrar. Aí o que normalmente acontece? Você constrói outra ponte dessa. E aí no outro dia, você constrói outra ponte dessa. E aí no final, passou um mês construindo pontos que não funcionam. E eu Disse o engenheiro. E eu falo isso por experiência própria, porque eu já fiz isso. De construir ponte. Pra falar que eu não construí ponte, Desculpa, eu construí cara, uma não... na faculdade de palito de sorvete. Cara, então, eu também fiz isso. Eu fiz pós em gestão de projetos, né? Cara, na pós de gestão de Tinha que projetos... colocar um negocinho lá pra... Eu tinha que fazer o seguinte, derrubar. eu tinha que colocar uma ponte entre uma mesa e outra. Eu sou publicitário. Eu tinha que construir uma ponte entre uma mesa e outra. Essa ponte tinha que suportar até 10 quilos. Uma ponte de palito de sorvete que suportava até 10 quilos e, mais importante do que isso, tinha que passar um carrinho em cima da ponte. Eu só tô pensando numa coisa, cara. Ia ser muito da hora fazer isso só pelo fato de eu ter que comer esse sorvete. Você compra paleta de sorvete separado, né, Não, cara? mas eu sei, mas eu iria comprar o sorvete, cara. A gente comprou 800... eu comprei 800 sorvetes. Eu acabei de falhar a minha mãe. Tipo, acabou aqui. Eu seria o cara que compraria o sorvete só pra poder assistir a galera fazendo e eu tomando sorvete. Toma. Mas aí, dá uma lavada nesse aqui, pra dar uma colada aqui no tudo. O cara tava lavado. Dá o cuspão e joga. Nossa, cara. Eu acho muito engraçado, porque a gente tem uma linha de raciocínio que daqui a pouco a gente vai estar falando de uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente Eu sei, cara. falar. É porque que assim, eu gosto muito de sorvete. Por isso que eu falei, qual que é a pauta do dia de hoje? Hoje a gente não pensou nessa pauta. Hoje a pauta é Ricardinho Freestyle. Não, mas isso tem funcionado bem, eu acho que... Cara, a gente foi falar semana passada basicamente sobre e-commerce e marketplace, né? Cara, a pauta fugiu e voltou. Umas que 300 que a gente vezes. falou agora. A gente começou a falar de mercado de trabalho, a gente permeou empreendedorismo porque também é mercado de trabalho, Sim. querendo ou não. E aí a gente começou, curso isso. Fiz engenharia, eu falei, cara, eu fiz isso em gestão de projetos na FIA. E quando eu fiz isso, eu falava, na hora pra mim não fazia sentido nenhum. Eu falava, velho, eu tô fazendo uma ponte, eu sou publicitário. Eu vou gerenciar projetos, tipo, de marketing. Eu não vou gerenciar a porra numa ponte. Aqui cabe uma propaganda. Aqui eu acho que dá pra monetizar, cara. Podia ter feito isso, tipo... Você tá vendo essa ponte aqui? Eu podia colocar um banner aqui embaixo, ó. Dava pra monetizar isso aqui, Boa. velho. Cara, não Puta tinha que pensado pariu. nisso na época do curso. Ai, meu pai. Não, eu acho que, cara, esse tipo, a gente tem um... Isso aqui é um resumo. Tipo, se você tá fazendo faculdade, se conhece alguém que tá fazendo faculdade, principalmente da área de negócios, marketing, business, sei lá, o que for, ou que quer ter uma visão mais de o olhar do todo, é muito isso, porque toda empresa, ela tá olhando para uma coisa só, gerar resultado. E aí quando você começa, que a gente falou também que é uma coisa importante, é quando você começa a olhar que tem uma porrada de coisa que se relaciona para poder dar certo, que é a complexidade de você estar lá em cima liderando uma empresa e tudo mais. Você tem que entender do marketing, você tem que entender de vendas. Mas hoje em dia, a gente já chegou a um ponto que o cara de RH tem que entender do negócio, que tem que entender das pessoas, porque como é que ele constrói a estratégia da pessoa, ter uma melhor performance, ele não sabe nem o que a pessoa faz. Nem o porquê que a pessoa tá ali. Cara, PLR. Como é que você vai, tipo, pagar... Cara, isso é uma coisa que eu acho essencial. Normalmente, vendedor tem comissão de vendas. Claro. Só que quando chega no final do ano, você vai pagar um PLR, de repente, para um funcionário, até a gente tá adotando essa prática aqui de PLR, por quê? Se a empresa está tendo bons resultados, é por conta dos funcionários. Claro. Se a gente consegue pagar o PLR, a gente paga. Só que assim, como é que você vai pagar um PLR, assim, para uma pessoa? E aí tem aquela história do, tipo, por metas, né, basicamente. Empresa que não paga PLR, no meu ponto de vista, tá fazendo cagada. Por que tá fazendo cagada? Cara, eu não quero dividir meus lucros com os meus funcionários. Beleza, ele vai encontrar um outro lugar que tem PLR. E eu acho que assim, tipo, eu acho que o grande desafio de PLR é você conseguir
e aí é um pouco da estratégia, né? Culpa de quem tá lá no board lá da empresa, é você ter uma estratégia clara do que você quer. E aí, o resto das metas tem que derivar disso. E aí Sim. tem que ficar fácil, cara, a gente quer atingir esse resultado. E tem que ver como cada um ajuda, porque é o motivo daquela pessoa estar na empresa. Sim. Que É, parece. cara, Mas às vezes isso não é tão. sim, definição de fácil. estratégia, aí você desce pra um plano tático, esse plano tático é pra alcançar a estratégia Aí, que isso você é coisa delimitou. de academia, galera. Cara, e Mas é isso o mesmo. plano tático é operacional. derivado de várias partes operacionais. Tipo, é aquela história. Eu sempre brinco assim, eu sempre falo isso com os clientes, é o que a gente aplica no dia a dia. O que eu vou fazer de ação para você conseguir alcançar, por exemplo, digamos que algum cliente nosso quer crescer o e-commerce e duplicar o e-commerce dele. Beleza, você quer duplicar o seu e-commerce? Esse é o seu objetivo. O que a gente vai falar? Então, para isso eu preciso ter SEO forte, SM forte e CRM forte, perfeito? Cada uma dessas verticais tem que ter embaixo o quê? Ações que vão fazer isso se tornar forte. Porque daí começa, cara, SEO. Como é que eu vou chegar no primeiro lugar do Google se eu não tenho, de repente, um H1 bem ranqueado? Um H1 não, desculpa. Se eu não tenho H1 na minha página, se eu não tenho conteúdo ranqueando, se eu não tenho... com Cara, certeza. e aí começa a descer uma ladeira de ações para você subir e o quê? Chegar naquele resultado. Todo mundo quer estar lá. Todo mundo quer tráfego. E- Todo mundo quer estar... É aquela história. Todo mundo quer, tipo, ter o seu negócio, quer fazer o seu negócio virar ou quer fazer o negócio de alguém virar. Só que quando chega na hora de botar na prática, o pessoal parece que esquece um pouco realmente da teoria. Sim. E até falando pra vocês, aonde eu aprendi mais sobre a prática, onde eu tive, e até voltando a um ponto lá atrás que eu tava falando aí, alguém me cortou, acho que foi o Ademar, tenho quase certeza. Que, Deve ter tipo, sido mesmo. aonde eu aprendi mais sobre a prática no acadêmico mesmo, que é o ponto mais acadêmico da minha vida, foi o mestrado. Por quê? No mestrado, eu aprendi uma coisa que é muito legal. Aprendi não, né? Eu já trabalhava com isso basicamente, mas lá eu vi uma coisa que realmente você consegue aplicar no dia a dia. No mestrado, você tem que provar que os seus dados estão corretos e que aqueles dados fazem coerência com realmente o que você está apresentando na sua dissertação. Então, tipo, é aquela velha história do digital. Cara, eu pego os dados realmente de um site, eu tenho que mostrar que eles têm coerência para que a gente tome uma ação para os próximos passos. Eu aprendi isso no mestrado, que todo mundo fala, cara, isso é direto. Falam que eu fiz mestrado, eles falam, mas por que você quer dar aula? Você gosta de dar aula? Não. Eu gosto de dar aula, não foi por isso que eu fiz o mestrado. Tipo, o mestrado me chamou a atenção, porque realmente, assim, faz sentido para mim no futuro eu querer dar aula. Mas mais importante do que isso, o mestrado foi onde eu tirei, basicamente, a parte mais profissional do meu mundo acadêmico. Eu tenho 4 pós, a única pós que realmente eu olho e falo, cara, isso é mais digital do que 90% das coisas de digital, é o mestrado. Que é uma coisa que todo mundo fala, porra, não é digital, não. Tem pouca coisa digital no mestrado. Cara, é onde você aprende mais sobre digital. Mas eu acho que, eu acho que esse é um grande desafio, assim. As pessoas querem respostas prontas. Não tem resposta pronta. Receita de bolo. Tipo, se você tá escutando esse podcast, ouvindo Podcast. esse podcast, você Podcast. tá assistindo e tudo mais, cara, dificilmente a gente vai falar exatamente o que você precisa ouvir. Mas você vai pegar algum insight daqui e aí você vai trazer pra sua realidade e você vai ter que pensar. Sala de aula, cara. E acho que isso é uma coisa que, tipo, que as pessoas precisam também olhar. Porque, velho, eu fico com a minha cabeça fritando muito tempo por uma série de coisas que eu fico pensando pra poder realmente desenvolver, resolver um problema e tudo mais. E aí eu olho assim, cara, não tem resposta pra esses problemas. Tipo, é o tipo de coisa que não sei nem pra onde, não tem nem onde procurar, não tem onde perguntar. O que faz você conseguir resolver o problema? Testar. Cara, é a quantidade de coisa que você já ouviu, a quantidade de experiência que já teve, e aí eu não tô falando de tempo, eu tô falando de imersão naquilo, de conseguir aprender com aquilo, e teste, e vai aprendendo, e vai errando, e vai fazendo, vai dando certo, e trocando ideia, e conversando, e ouvindo as coisas. Aí você, tipo, junta um pedaço de cada coisa, e no final você fala, poxa, acho que a linha pode ser essa aqui. Acho que a gente vai entregar um resultado, acho que a gente vai gerar valor, e a gente vai fazer bater o nosso objetivo. Mas eu acho que isso é uma mensagem importante, principalmente para quem tá entrando na faculdade. Cara, você não vai entrar e vai sair de lá com um chip sabendo tudo se você não se esforçar. E curtir, assim, o que você faz. Porque eu falo assim, ó, eu escolhi ser empreendedor. Tava pensando nisso hoje. Escolhi ser empreendedor e aí falei assim, cara, se eu tivesse no mercado hoje de trabalho, provavelmente
no estágio que a Camaleon tá, que é uma startup, pô, eu ganharia muito mais dinheiro no curto prazo do que óbvio, no longo prazo não, mas no curto prazo sim. Então eu abdiquei, falei assim, não, beleza, dane-se, vai ser uma coisa que eu vou ter que aceitar pra mim, que é o ônus da minha escolha, porque tudo tem um bônus e tem um ônus. Sim. Só que o aprendizado que eu tive de estar imerso, resolvendo um problema, criando algo que não existe, porque você não tem certeza de nada, e que tudo bem, e que depois aí você tenta, erra. E aí o seu dia, tipo, você tá lá desenvolvendo. Tipo, não tem nada escrito em nenhum lugar como que vai sair daquela solução. Então, tipo, essas experiências e o fato de você botar a mão na massa que faz com que você consiga, tipo, absorver as coisas. E aí, colocando empreendedorismo de novo, principalmente pra galera que quer empreender, puta, eu quero empreender, eu quero fazer um negócio assim. Cara, trabalha na empresa de alguém como um empreendedor. Não, melhor. Empreenda Faz o curso da Belpass. Empreenda na empresa de alguém. Porque, cara, é a forma mais barata de você conseguir aprender. Trate aquilo como se fosse a sua empresa. Tipo, realmente, não é aquele papo, vestir a camisa da empresa. Não é vestir a camisa da empresa. É você dar o máximo ali, entender tudo. Porque a hora que você sair, tem algumas coisas que são... O ganho é mútuo, né? Acho que o ganho é, tipo, é óbvio, natural, a empresa vai crescer e muito provavelmente você vai ser promovido, porque você vai ter uma performance muito maior que todo mundo e naturalmente sua carreira vai crescer, você vai conhecer mais gente. Mas, reputação, eu trabalhei como estagiário numa multinacional. Cara, as pessoas que eu conheci nessa empresa, quando eu era estagiário, pelo fato de que eu ia pra lá, tipo, cara, os executivos andavam de terno nessa empresa, quando eu comecei a trabalhar. Eu falei assim, foda-se, eu quero ser executivo. Mas o estagiário não precisa usar terno. Foda-se, eu quero ser executivo, eu vou usar terno. Cara, então eu ia de terno. O Matheus usando o terno deve ser tipo, sabe aquela criança que botou o terno do pai? Mas era Tipo, uma ele tem coisa cara de horrorosa. criança atualmente, naquela época então. Não, então, puta merda. mas era uma coisa tipo de atitude. Então você chega lá e fala assim, pô, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, então pega, faz, e se você tá na empresa de alguém, trate essa empresa como se fosse tua. Porque a hora que você sair, você vai ter um cara te ajudando a empreender e principalmente você vai ter experiência pra poder conseguir fazer as coisas dar resultado. Mas pegando dois ganchos daquilo que você tá falando, cara, fazendo até um pouco alusão à minha graduação, cara, porque assim, eu vi uma palestra, eu novamente também vou esquecer agora o nome do professor, mas é um estudioso, filósofo, né, que ele estava comentando sobre Agostinho de Hipona. E ele falava da tríade. Vou explicar rapidinho para vocês. Quem é Agostinho de Hipona? Eu já deu o filósofo Agostinho de Já Hipona. tem a primeira dúvida, já tem a primeira dúvida aí. É um filósofo. É melhor dizendo. Mas para explicar rapidamente, tá? Ele fala da tríade do conhecimento científico, né? E ele pontua sobre como você constitui conhecimento sobre algo, né? E o que ele quer dizer nessa tríade, né? Você tem ali o primeiro conhecimento, que é o teu próprio conhecimento, que é empírico, que é aquilo que você nasce contigo, você aprende ali no teu círculo familiar. O segundo conhecimento, que ele é a outra base, né, do triângulo, que ele seria o conhecimento de fora, do mundo externo, que é aquilo que você saiu na rua, você aprende com outros, então você aprende no trabalho, você aprende na escola, você aprende com os amigos, etc. E ele fala do terceiro conhecimento, que é o conhecimento que ele coloca como conhecimento divino, que é quando você consegue ponderar sobre os dois conhecimentos e de fora, olhando de fora, e assim você consegue chegar num terceiro entendimento ali. Não só baseado naquilo que você acredita, não só baseado naquilo que você aprendeu, mas sim quando você consegue olhar os dois de fora. E eu acho que trazendo isso que você estava falando de como a pessoa coloca em prática e vê as coisas, eu acho que faz todo sentido. Porque, assim, as pessoas... Eu vejo muito isso no mercado, que as pessoas buscam, sim, uma fórmula. Elas buscam aquilo que, vou entrar na faculdade, vou aprender. Se você não está estudando uma atividade totalmente técnica, matemática, que vai seguir aquele processo, cara, isso não existe. Principalmente pensando em comunicação e marketing. Você vai ter ali tudo ambientado dentro do próprio cenário. E assim, eu acho que essa aí é o outro ponto que eu ia falar, que é a diferença do que eu via muito também isso quando eu ainda estava estudando na graduação, que a galera falava muito disso. Eu vou trabalhar num departamento de marketing, uma grande empresa, uma empresa média, ou eu vou trabalhar em uma agência. Eu acho que aí você tem também uma grande diferença, porque o cara que trabalha dentro de uma empresa, ele vai ter ali todo um trabalho que já vai, um histórico ali já desenvolvido, departamento de marketing, tal, e ele tem os desafios baseados naquela empresa. Mas quando você vai para uma agência, você precisa ser um pouco mais modular, porque o que acontece? Você vai ter diversos clientes. Então você vai atender um cara que ele
pode trabalhar com marketing funerário, você vai trabalhar com um cara que ele tem sei lá, ele pode vender outra coisa, vai vender peça de carro, não importa. Mas você vai ter que criar uma estratégia totalmente nova para ele, vai ter que ser específica para a empresa dele. Então, assim, ele muda também um pouco, ele desafia você um pouco mais, eu acho que a agência nesse sentido. Então, eu acho que o profissional primeiro, eu acho que é muito de propósito. Tem que saber e tem que se encontrar para fazer aquilo que gosta de fazer. Acho que é a primeira coisa. E gostar e gostar em todas as frentes, tá? É também, porque todo mundo gosta de ganhar dinheiro, também tem essa, né? O cara tem que estar feliz, tem que estar bem remunerado, tem que estar bem naquela posição. Existe uma fala do filme lá, o Lobo de Wall Street, que vai falar o contrário, porque os monges budistas não gostam de ganhar dinheiro. Você tá aí equivocado. Não, mas eu falo assim, tá equivocado nisso. Dado o cenário, todo mundo precisa para poder seguir com a tua vida, mas eu acho que é muito disso, você se encontrar naquilo que você quer fazer, dado o teu propósito, e trilhar caminhos para você. Aí eu vou até fazer mais uma citação, cara. Calma, deixa eu só fazer uma cutucada aí. Ele já tinha me falado desse cara aí, o Ademar já contou, ele já falou desses 3 níveis de aprendizado comigo, acho que umas 100 vezes. Estava na palestra que a gente fez. Estava na palestra que eles fizeram. É que na verdade eu tô lendo um slide aqui. Ele falou umas 100 vezes disso, e aí quando ele começou a falar, eu falei, caraca, velho, eu tenho que começar a prestar atenção no que o Ademar fala. Filho da mãe. Mas o fato é que, assim, uma vez, muito, muito lá atrás, cara, eu fazia o técnico ainda na ETEC de marketing, e o pessoal levou em uma das feiras do Guia de Estudante, e lá, na época, eu gosto de citar, não pela pessoa, mas pelo exemplo que ele deu, e eu acho que, assim, cara, fez sentido. Do Danilo Gentili. Ele foi palestrar, né, lá na feira do Guia de Estudante, na época ele era repórter ainda, ele estava começando as coisas na TV, e ele falou um negócio que fez sentido, hoje eu acho que faz muito sentido. Na época ele falou muito de você pensar na tua carreira, pensar no que você quer e pensar nos caminhos que você vai fazer para chegar até lá. Porque ele falou, às vezes a gente não faz aquilo que a gente quer, mas a gente cria caminhos para. Na época, para você ter uma noção de por que para mim isso faz tanto sentido. Na época, ele comentou que o sonho dele era ser roteirista do próprio programa ou de escrever filmes para o cinema. Só que a faculdade, para quem quer estudar cinema, é muito difícil, né, por conta de custo e etc. Né? Não tem tantas ofertas de cursos. Então, assim, é um nicho bem restrito, né? Financeiramente, principalmente. Então, ele não conseguiu adentrar, né, nessa carreira, e ele foi criando caminhos, foi fazer rádio e TV, fazer comunicação, etc. e tal. E ele foi chegando, e hoje você vê, ele já tem os filmes dele, ele tem o programa dele, ele mesmo que escreve. Enfim, ele alcançou o objetivo dele. Na maneira dele, ele criou os próprios caminhos. Eu acho que a gente pode pegar, pelo menos, esse ponto da forma que ele trilhou o caminho, eu acho que a gente pode pegar como exemplo para nós. No caso, você falou, olha, eu queria empreender, então eu fiz administração. E aí depois você foi fazendo outros cursos de aprimoramento, etc. E você vai trilhando um caminho e hoje você se completa como profissional dado aquele contexto. Cara, vamos abraçar ele. Quando começa a falar, realmente assim, é um negócio que você fica tipo... Você olha e fala, puta, cara, eu nunca vou conseguir falar desse jeito na minha vida. Porque, você vê, ele falou, ele adentrar, eu falei, cara, eu nunca usei essa palavra. Adentrar eu guardei. Adentrar... Fica tranquilo, galera, que a gente vai botar aqui na descrição o que significa adentrar. Fica tá sossegado. Aperta a tecla SAP do Ademar agora, vai. Caraca, cara. Eu nunca tinha, assim, já reparei isso em várias reuniões, etc, mas... Normalmente é o que eu disse, eu preciso prestar mais atenção no que o Ademar tá falando. Eu acho que minha mente apaga quando ele fala. Eu falo, não. Eu vou fazer uma pergunta pro Ricardo, perigosa, na verdade. É romântica? Se for quer casar comigo, eu já falo que não, mano. Não gosto dessas ideias não, hein, ele já é casado. Não vai ser ao vivo. Não gosto de casar. Ele já é casado. Falando de mercado de trabalho, o que você mais, tipo, quando você estava nas suas primeiras experiências e tudo mais, qual foi o que você mais sentiu, assim, de dificuldade? Cara, você vai dar muita risada, então, das minhas primeiras experiências no mercado de trabalho. A minha maior dificuldade era entender o que era um trabalho. Porque pra mim, assim... Entender que eu tinha que trabalhar. Galera, aquela hora que você tem que chamar alguém, você não sabe mais o que fazer. Fala assim, ó, pessoal, agora ele vai entender e o final dele vai ser bom. É que assim, vou até explicar melhor. Eu entrei primeiro numa agência de publicidade. Meu primeiro emprego foi numa agência de publicidade, tipo, milhões de anos atrás, assim. Na era dos dinossauros mesmo. Pra explicar da tão era dos dinossauros, a CLT não era consolidada pro estágio.
tá? Então, é aí que começa, tipo... Caralho, você começa a reparar assim, tem cabelo branco esse menino aí. Você tá se envelhecendo. Tô me envelhecendo. Eu ganhava R$600 sem VT e sem VR. Eu tinha o carro da minha mãe que eu usava pra ir pro trabalho, porque ela pegava... Porque assim, a minha mãe, ela sempre trabalhou perto do metrô. E a gente morava perto do metrô. Então ela pegava o metrô e eu falava, não, usa o carro aí. Eu pegava o Paliozinho 1.0 da minha mãe e parava na frente da agência. Cara, era R$600 sem VT e sem VR, porque não era regularizado. E pra mim, eu não entendia muito bem o que eu faria no emprego. Porque assim, realmente, chegamos lá... Primeira coisa que, assim, primeiros dias da empresa, caralho, eu era estagiário tão besta que me fizeram lavar a porra do toner de tinta da impressora. Então eu fui o cara que saí com a mão toda azul do negócio, porque pra mim era aquele negócio, eu tava lavando toner de tinta e eu pensando, cara, eu fui feito de idiota, mas eu só fui descobrir isso depois. Nas minhas primeiras experiências foi exatamente isso. A primeira vez, tipo assim, minha primeira experiência não deu certo, até explicando pra vocês, cara. Quando eu começo, tipo, quando eu falo de carreira, todas as minhas experiências CLT, eu nunca fui mandado embora. E aí era sempre aquela história, cara, a gente quer você aqui, a gente quer você aqui, a gente quer você aqui. Só que eu sou um cara muito eufórico. Tanto que a gente tá na empresa exatamente por isso. Porque eu queria alçar novos voos e voos maiores, só que até um cara que me disse isso, o Arthur Chiniaski, não sei se você já ouviu falar desse cara. Não. Já ouviu falar no Roberto Chiniaski? Não. São os caras que, tipo, eles falam sobre realmente ter a melhor versão de você, etc. Cara, os cursos deles são bem legais. E teve um período aí que eu fui conversar com ele. Fui bater, tipo, eu fui, na verdade, ser entrevistado por ele. Por quê? Porque eu ia trabalhar com ele. Queria trabalhar com ele. E ele me falou um negócio muito legal. Cara, você é um cara de digital, né? Você veio de digital. Então, consequentemente, pra você o mercado é muito rápido. Então, tipo, até a nossa geração é muito assim, né? Tipo, é muito acelerada, é muito... Cara, pula de emprego aqui, pula de emprego ali. Tanto que eu tava vendo isso daqui na carta de trabalho. Tem 15 espaços pra trabalho ali. Eu tenho 10 já preenchidos. Cara, eu tenho 10 preenchidos e eu falei, eu só posso preencher mais 5? Depois tem que comprar uma nova? Não sei como é que funciona. Então, também não. Consequentemente, as minhas primeiras experiências foram horríveis em mercado de trabalho por minha causa. Eu, como estagiário da agência de publicidade, me mandaram fazer um logo. Cara, não saía. Eu não era, tipo... Eu tinha acabado de entrar. Sabe aquele menino assustado? Eu ia na agência de publicidade, eu ia de social. Todo mundo de camiseta e bermuda e eu de social. Lavando o toner de tinta e lavando a mão. Né? Foi uma experiência péssima pra mim. Só que, tipo, foi uma experiência ótima porque eu entendi basicamente como é que funcionava o trabalho. Primeira experiência, estagiário de criação. Segunda experiência, estagiário de vendas. Cara... Estagiário de vendas é muito bom. Mano. Você pulou da água... Então, eu era um vendedor que ganhava menos que o vendedor. Era basicamente isso. No estágio de vendas, foi quando eu fui aprender muito pouco também. E o cara, tipo, me usava mais pra, tipo... Ele usava vendas e, ao mesmo tempo, ele fazia eu desenvolver também uma parte de... Assim, logotipia pra um... Cara, toda a parte de arte também pra uma outra empresa que ele tinha. Eu já fui buscar a filha dele numa outra cidade. A filha dele tinha, tipo, 2 aninhos. Eu fui buscar ela, velho, numa outra cidade com o meu carro. Porque eu, cara, não tinha muita noção do que era... Ah, você não tem nada a fazer aqui, não vai lá buscar minha filha lá, pelo amor de Deus. Eu não tinha noção do que era, tipo, permitido ou não no emprego e do quanto que aquilo era realmente uma relação de funcionário mesmo ou uma relação de, sabe, tô sendo escravo. Então, pra mim, cara, as minhas primeiras experiências foram assim, eu não diria que traumatizantes, mas foram enriquecedoras num outro sentido. Eu fui aprendendo coisas que eu olhava e falava, cara, eu não tô entendendo nada. Quando eu fui sobre vendas, eu nunca tinha sido estagiário de vendas, eu nunca tinha vendido nada pra ninguém. Basicamente, a gente vende o dia a dia, tipo... É aquela história, né? Agora você é aquele coach. A gente vende todo dia pra alguém alguma coisa. Mas eu não sabia. Sim. Não sabia usar... Pra mim, o argumento de vendas sempre, assim, era muito bom. Eu não aprendi nada com os meus gestores diretos. O que eu aprendi? Na vivência do dia a dia. Eu gosto de falar que, assim, foi um período que não durou muito. Foi um período que eu não vendi o suficiente, então, desligado. Tchau. Só que, nesse período que eu não vendi o suficiente, eu gosto de falar que eu tive 100% de conversão. Eu aprendi, porque assim, eu tava conversando com pessoas e eram coisas que eu sabia vender. Eu vendia cursos. Cursos de informática. Sobre Photoshop, Illustrator. Qual era a chance de eu não saber o que aquilo fazia? Cara, eu lembro que um dos vendedores, assim, o cara que era picão de venda lá,
Ele chegou a falar assim, não, o PowerPoint. Aí eu falei, PowerPoint, da hora, gostei do PowerPoint. Aí eu, beleza, não sei o quê. Ele chegou e falou uma coisa que eu achei incrível. Photoshop serve pra mexer em imagem vetorial. Eu falei, não. É o contrário, é o Illustrator que faz isso. Aí ele, não, lógico que não, Ricardo. Eu falei, cara, eu trabalho com isso, velho. Eu vim de faculdade de publicidade exatamente por isso, cara. Eu trabalho com essa treco aí o dia inteiro na porcaria do... A gente teve uma discussão assim longa sobre isso. Até eu abrir o software e mostrar pra ele, ele falou, entendi até o que é um vetor agora. Eu falei, que bom, parabéns, cara. Gravar os nomes. É. Então, pra mim, vender aquilo era fácil. É até o mesmo conceito da Magna. Pra mim, vender a Magna, vender CRM, é fácil porque eu sei o que eu tô falando. Então, pra mim, aquilo, tipo, tô vendendo o que você vai ter no mercado de trabalho. Cara, você vai sair daqui qualificado pra isso e aquilo, blá, 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 que é o mesmo conceito que o Flávio Augusto vende com a WhatsApp, etc. Esses caras vendem o que eles sabem. Saí de lá com basicamente um conhecimento que eu não sabia que eu tinha. Só que isso não foi, tipo, escrito, né? É aquela história do, sabe... Quando o cara te dá o certificado, o bacharelado, você é bacharel em publicidade e propaganda, parabéns, você aprendeu publicidade e propaganda. Nem sempre. Às vezes você ficou no bar 6 meses aí e pagou bastante pra pagar, pra passar. Em algumas faculdades pode funcionar assim. Em outras, cara, você realmente aprendeu. Né? Até, cara, os 3 pilares do conhecimento, do nosso... E você, Ademar? Olha, cara, é um negócio muito louco você perguntar isso, porque assim, eu já trabalhei de quase tudo na vida. Eu já... Poupa que é ilícito. Brincadeira. Eu já trabalhei de muita coisa, cara. Eu já trabalhei de muita coisa, assim, desde algumas coisas Tá vendo o bem maxilar bizarras. deslocado? Não, sério, já vendi muita coisa, vendi na rua, já fui vendedor de porta a porta. Já fui representante de vendas, era péssimo nisso. Vendedor de porta a porta de Bíblia e dá Não. Pior que não, mas assim... Tem enciclopédia aqui? Cara, eu fico imaginando o Ademar vendendo Mas, de porta a cara, porta enciclopédia, realmente. Eu já fiz muita coisa. Eu já trabalhei no shopping, já trabalhei... eu trabalhei com finanças muito tempo. Trabalhei na área de cobrança, nos produtos da Vivo, corporativo. E já trabalhei, que mais, assim... Mas era um negócio... O Ademar tem muito mais tempo de trabalho do que eu. E eu sou mais velho que ele. Que eu já trabalho há muito tempo. Olha, Começou... mas eu acho que, assim... Teve alguns empregos que eu aprendi muita coisa. Muita coisa mesmo. Assim, desde... Por exemplo, quando eu era bem moleque, a gente tinha um projeto lá esportivo onde eu morava, e esse projeto a gente tinha que controlar os alunos e tal, e aí o professor pegou e pediu que eu ajudasse ele, e eu comecei a fazer o controle. Ali foi o primeiro contato que eu tive no Excel, e o Excel me ajudou a conseguir muitos dos trabalhos que eu tive, e eu fui aprendendo sozinho. Fui mexendo como formatar a tabela e tal, e lá eu comecei no Excel. E aí outras experiências, cara, em agência, por exemplo. Trabalhei numa agência que os caras sugavam até minha alma. Os caras me davam um negócio na sexta-feira e falavam assim, você precisa resolver... 8 da manhã a gente tem reunião. Segunda-feira tem que estar pronto, mas exatamente isso. E eu achava o máximo levar o notebook pra casa. Quando eles me deram o notebook, eu falei, nossa, eu vou ter um notebook. E aí quando era domingo, 8 horas da noite, eu ainda tava trabalhando e eu não tava conseguindo resolver os negócios, eu falava, pelo amor de Deus, por que eu trouxe esse notebook? Mas enfim, eu aprendi muito, cara. E aí você começa a ver, e o que você falou de negócio é um negócio muito louco, porque em outras experiências, por exemplo, eu tive essa visão um pouco mais de negócio. Não exatamente daquilo que eu fazia, mas o que eu estava fazendo impactava no todo. Vou dar um exemplo de como isso ficou muito claro para mim ao longo do tempo. Nessa agência especificamente, era uma agência de trade marketing. Esses dados que eu fiquei tabulando eram os dados de loja para orientar os vendedores que queriam fazer todo o processo de reposição de gôndola, toda a parte de merchandising na loja, né? Treinamento com os vendedores, etc. Essa era uma base de dados que eles tinham e cada núcleo, cada projeto tinha a sua base de dados de lojas. Só que existia uma certa intersecção dentre as lojas, dentre os projetos. Fica tranquilo, galera. A gente coloca na descrição também. Mas o que eu achava bizarro é que as áreas, elas não compartilhavam o mesmo banco e cada uma organizava de uma forma. E até o ponto que, assim, a gente conseguiu estruturar, conseguiu evoluir, a gente tinha uma equipe muito boa.
a gente conseguiu organizar o nosso e quando a gente ia trocar uma figurinha com as outras áreas, os caras falavam assim, nossa, mas você pode me passar isso daqui? Eu falava, é lógico, cara, a gente é da mesma empresa. Isso daqui não é algo sigiloso do projeto. Vai ajudar você também a atender melhor. E eu falava, cara, parecia que tinha várias empresas dentro de uma só. É tipo drogas, sabe? Você pode me passar isso daí? E aí eu falei, poxa, a gente falou com o gerente geral, falei com a minha supervisora na época, ela falou com o gerente geral, falou, pô, vocês estão fazendo tudo errado, cara. Vocês podiam ter feito, uma equipe ter feito isso, ter distribuído para as outras e agilizar muito mais o trabalho de todo mundo. Enfim, eu acho que essa visão de negócio me ajudou muito. E o Excel também. Eu acho que depois, quando comecei a trabalhar com digital, isso começou a fazer cada vez mais sentido. Me dá essa tabela aqui, eu vou levar meu notebook pra casa, vou resolver essa bagaça agora. Me dá aqui que eu vou levar pra casa. Por que eu trouxe o notebook mesmo? 8 horas da noite, domingo. Eu apanhei, cara. Eu apanhei muito porque... Não, tem umas coisas das empresas que é isso, né? Tipo, puta... Não, desculpa, eu tenho um notebook, né? Mas dá um poder, cara, porque assim... Tem uma propriedade, tem uma propriedade. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha essa mesma visão da Demar, né? Eu chegava e falava assim, cara, não o notebook da empresa nunca quis ter. Não, o notebook o Ricardo nunca Mas teve. pior que Eu queria ter o celular, sabe, da empresa, aquela história do eu tenho um número corporativo. Eu tenho o cartão de visita. O cartão de visita acho que é emblemático, né? Então, e aí, tipo, quando eu ganhei o meu primeiro cartão de visita, eu falei, tá, o que eu faço com esse treco, cara? Pega pros outros aí. Não, eu chegava com o cartão de visita, tipo, em reunião, entregava o cartão de visita e falava, é isso aí, sou eu. Não é necessário, cara. Não, você sabe que quando eu comecei a trabalhar... Peraí, não foge, é exatamente isso que a gente ia perguntar agora. Agora inverte. Agora me conta aí, como é que foi você? O meu primeiro emprego foi num lugar público. Ah, foi a da Câmara? Foi na Câmara Municipal de São Paulo. Meu primeiro emprego foi como estagiário. E, cara, eu era estagiário da zeladoria, tipo, / manutenção mesmo. Então, tipo, eu entrei lá pra fazer as ordens de serviço. Tipo, cara, é gigante aquele prédio, tem muita gente e tal. E aí eu... Pegou umas menininhas lá? Não. Meu Deus do céu. Tem que perguntar, cara. Aí eu tinha, tipo, fazer as ordens de serviço e tal, fazer uma parada de coisa. Aí comecei a aprender esses negócios, né? Pô, mas aí eu falei assim, uma coisa que foi a maior diferença, assim, quando do meu primeiro emprego, que foi na Câmara, eu saí, né, da Câmara e virei encarregado da parte terceirizada. Foi mal. Calma aí, o estúdio foi desmontado aqui pelo Ricardo. Só um minuto. Não, eu fiquei 2 anos como estagiário, fazendo a parte de... cuidando do almoxerifado, organizando essas coisas todas. E aí, quando acabou o meu contrato de estágio, não tem efetivação, porque é público, tipo, tchau. Aí eu fui pra virar encarregado. Eu tinha, cara, sei lá, 17, 18 anos. Fui virar encarregado do time da manutenção. Porque eu fiquei tão um brother do pessoal da manutenção, eu organizava todas as coisas com os caras. Falei assim, não, vai crescer aqui o contrato, a gente coloca você como encarregado, você cuida da parte administrativa lá, e acho que vai fluir legal. Aí, beleza, depois fui lá, cresci, virei encarregado geral e tudo mais, aí, beleza, aí foi a vida e falei assim, saí. Falei assim, eu preciso, já tava estudando administração e tal, falei assim, eu preciso... Ele era laranja, você tá ouvindo? Não. Você tá sentindo isso dele, ele era laranja. Cara, sabe o lugar que mais me ensinou, tipo, o peso, tipo, máximo da honestidade? Foi na Câmara. O peso do, tipo, você fala assim, ó, serviço público, tal, não sei o quê. Cara, foi lá que eu vi, assim, tipo, o que é os caras ter que ser exatamente na linha. Tipo, onde eu aprendi esse o peso de falar assim, ó, cara, se você andar 1 fora, você tá ferrado. Porque qualquer coisa que você pode assinar, qualquer coisa que você pode ver, você pode tá correndo risco. Então, você tem uma visão de falar assim, cara, eu preciso estar ultra certo porque tudo tá lá. Cara, é um mundo muito diferente, tá? O público do privado, assim, a minha experiência no público foi, tipo, essa parte e tal, mas, aprendi pra caramba, assim. Muita coisa que eu aprendi lá foi essa forma de raciocinar como as coisas, assim. Eu tinha um diretor geral lá, porque acho que era uma coisa muito engraçada, é que como eu era... Chega perto do mico. Como eu era, tipo, novo... Eu tinha uma amizade muito grande com os diretores. Então, eu sempre tive abertura com eles e eu trocava ideia. Então, a galera tava lá, ia conversar, ia discutir, ia falar, e os caras sempre me deram espaço, então sempre fui aprendendo. E lá foi onde eu aprendi muito sobre como organizar as coisas. Tipo, política. Política é muito de você convencer pessoas, de você organizar para que a coisa aconteça do jeito que você planejou. Aproveitando esse gancho, você sabe que a gente vai falar sobre marketing político, né? Cara, marketing político é, tipo, tá muito top. Daqui 1 ou 2 semanas aí a gente vai falar, tô falando muito sério. Eu já convidei o cara que fez a campanha galera. do Dória. Boa, vamos falar.
Vai ser da hora. Vai ser pau. E eu acho que assim, o grande negócio que eu aprendi lá, por exemplo, foi essa questão de organizar as coisas. Tinha um diretor-geral lá que o cara, tipo, ele trocava ideia comigo, tinha... a gente a galera ia almoçar, a gente ia almoçar e tudo mais, e sempre trocava ideia com esse cara, porque a cabeça dele era absurdo. Ele era muito na frente, assim, raciocínio. E tudo ele me falava assim, ó, cara, você tem que pensar sempre assim, ó. Cara, você vai fazer tal coisa, mas é tipo xadrez, né? Qual que é a próxima etapa? Qual que é a próxima etapa? Como é que você organizou isso? Por que você tá fazendo aquilo? Como é que você organiza que as coisas aconteçam do jeito que você quer? Como é que você fala pra um? Como você convence cada um? E aí, tipo, tem muito conceito por trás disso que, tipo, provavelmente nem ele sabe, mas é natural dele. E eu fui absorvendo. E aí, cara, o que foi muito legal é que quando eu saí da Câmara, eu tive que... Pô, eu tinha que decidir, né? Se eu ia pra uma empresa realmente pra seguir a carreira que eu queria. Ou ser laranja. Não, não, ou tipo, porque senão eu ia ter que Seguir a continuar carreira numa pública, linha... né? Não, nem pública, mas era tipo, continuar na linha de engenharia, manutenção, que não era o que eu curtia. O que eu curtia era negócio e tal. E aí, foi o grande... Cara, foi uma coisa muito louca. O maior desafio que eu senti, quando eu entrei na minha primeira empresa, que era realmente privada, foi que a empresa tinha que dar dinheiro, mano. Falar assim, não, a gente tá fazendo isso porque tem que dar grana. E no público não tem isso. No público tem que fazer aquilo porque tem que fazer. E já era. E tem que ter feito. Você tem suas entregas, você tem seus resultados e tudo mais, mas não tem. Não rola ali aquele negócio do caramba, vamos crescer, vamos. Não, aquilo é aquilo. E ponto. E essa foi uma coisa que eu senti quando eu entrei, assim. Eu fiquei pensando, falei assim, caramba, olha que top, meu. Agora eu tô fazendo uma coisa que eu sei que aqui pra mim faz sentido. Não, no privado faz mais sentido isso, né? Porque, querendo ou Não, não... no público não tem. No público, tipo, você vai ser mensurado por metas, ou métricas e métricas que, tipo, atividades. Mas no público, querendo ou não, você também não tem o crescimento que uma privada tem. Não, com certeza não. Imagina que numa empresa privada você vira e fala assim, tipo, beleza, eu vou revolucionar, fazer um plano aqui que em 3 anos eu vou fazer a empresa triplicar. Cara, se esse cara triplicar a empresa em 3 anos, eu boto ele de gerente, diretor. E o cara acabou de começar a trabalhar. O público é um mundo muito diferente, sim, é muito diferente. Mas foi uma experiência boa. Porque o que eu aprendi no público, tipo, muito provavelmente eu não aprenderia no privado. Porque lá, o grande negócio... e eu nunca tive envolvimento com os vereadores e tudo mais. Sei, laranja. Foi sempre, tipo, muito dessa organização das coisas. Do porquê cada um tá ali, de como que... Foi o que eu mais absorvi, assim. Foi um raciocínio lógico muito diferente do que normalmente é o privado. Porque o que você falou daquele negócio da venda. Quero ganhar. E isso eu nunca tive porque eu sempre... Quando eu comecei minha carreira, eu aprendi com esse cara que era uma forma diferente. Você não precisa querer ganhar. Você precisa mostrar pro cara o porquê que ele tem que fazer aquilo que você acha que é importante pra ele. E que aquilo vai ajudar ele e que vai ajudar você. E aí todo mundo ganha. Então, tipo, essa é a melhor facilidade de você vender. Você mostrar pro cara que você vai ajudar ele. E que ajudando ele te ajuda, é uma coisa que a coisa naturalmente flui. Então, tipo, esse foi um puta aprendizado. Olha que coisa foda. Eu aprendi isso no serviço público. Mesmo que não tinha nada a ver. Aí é mais um exemplo, né? Depende de como você pega a informação e transforma para aquilo que você gosta de fazer. Então, tipo, isso é uma das coisas que eu aprendi, assim, que eu lembro, assim, porque eu fiquei curioso. Falei assim, cara, deixa eu pensar como é que essa galera começou. Porque o meu caso foi isso. E aí depois eu tive que fazer um reset na minha carreira, literalmente. Quando eu saí da Câmara e fui pra... Pô, imagina que você ganha, sei lá, 3 pau na época, como encarregado lá numa manutenção. Eu saí pra ganhar R$700. R$1.000. Acho que era isso, na época, né? E eu ganhando 600 achando pouco. Não, e cara, tipo, basicamente você paga pra trabalhar. Sim. Mas foi aonde eu aprendi, tipo, foi aonde, por exemplo, eu saí da Câmara, fui pra essa empresa maior, foi aonde, de novo, conheci os diretores, comecei a ficar amigo dos diretores, porque eu queria entender como é que esses caras pensavam, o que eles faziam. E a maioria dessa galera, hoje é, tipo, country manager, diretor latam de não sei o quê, que é cara que eu tenho no WhatsApp, de mandar áudio e falar assim, puta, cara, como é que você tá e tal, não sei o quê. Mas foi porque quando eu tava nessa empresa, eu fiquei próximo das pessoas, eu entendi, eu queria aprender com elas, porque eu sabia que tava, tipo, no começo, que eu tinha que aprender muito. E eu fui fazendo amizade. E aí o negócio que eu sempre falo do empreendedorismo, ele começa, cara, quando você decide empreender. Sim. Dentro da empresa do cara. Porque foi o que eu fiz lá nessa empresa. Cara, eu trabalhava o dobro e eu nunca me contentava. Meu cargo de estagiário, beleza, entendi. Se eu entregar isso até tal hora, eu posso fazer tal coisa? Tanto que eu enchi tanto o saco da galera, que o diretor virou pra mim e falou assim, chega. Vamos pensar num plano diferente. Porque não dá pra... Se você ficar desse jeito, ou você vai sair,
ou a gente, tipo, vai perder uma oportunidade. Então, o que que ele fez? Que foi uma outra jogada muito boa. Ele colocou com com o head de cada área, um dia, pra eu ficar o dia inteiro do lado do cara. Falou assim, ó, fica do lado desse cara o dia inteiro. Caraca, velho. Aí ele falou assim, não, ele vai te ensinar a área. Aí eu fui pra área de pricing, que era só, a gente vendia solução de BPM, de call center e tudo mais. Cara, é muito complexo, tem muito número, tem dimensionamento, time, pessoa, contratação. Cara, é muito complexo uma operação de atendimento, muito. E aí ele falou assim, ó, agora você vai ficar com o cara de pricing, pra poder fazer precificação. Cara, foi onde aprendi toda a palhinha de precificação, remodelagem financeira, fluxo de caixa com EBITDA, EBITDA, todas essas frentes, tudo isso. Aí eu fiquei na área de produtos, empreendia pra cotar produto. E aí foi embora, tipo, a gente foi fazendo as coisas e foi rodando em cada área. Então, se você é um gestor e tá escutando, faça isso, porque isso fez muita diferença pra mim. Então um recado aí pra galera, e que você tá lá embaixo, começando agora, não se contente com pouco, vai pra cima que dá certo. Você falou dessa parte aí do gestor, né? Do cara, tipo, ser gestor, etc. Se ele tá assistindo, tipo, dele se tocar disso. Cara, job rotation é uma das melhores coisas. É por isso que eles fazem até no programa de trainee, né? O job rotation. Você passa por todas as áreas, você aprende como é que funciona a empresa, você aprende como é que funcionam todas as áreas. E Que é aquilo da visão de negócio, né? Que a gente tava falando, né? Do Sim. cara entender o que o trabalho dele contribui. eu acho muito da hora. O Ademar, ele vai mexendo no fone, tipo, ele vai criando uma tiarinha, assim, de pouco em pouco. Aí, daqui a pouco ele prende o topetinho dele pra trás ali. Aí fica tão bonitinho. É muito amor entre os dois, Ai, né? cara. Não, mas o job rotation é importante, tá? Por que a gente diz isso? Querendo ou não, esse negócio de vendas caiu no meu colo. E pra mim, cara, tá sendo, assim, enriquecedor. Porque eu tô indo em reunião, eu tô fazendo, tipo, reunião e passando coisa, tipo, o projeto X aqui que a gente fechou, vai ter não sei o quê. Cara, eu participo uma parte mais estratégica do que realmente operacional e tática do que eu tocava antes, né? Pra mim, isso tá sendo enriquecedor porque eu gosto de aprender coisa nova. E a maioria das pessoas, assim, se limita a uma coisa só. O cara é muito bom de HTML, CSS, JavaScript. E aí ele nunca aprendeu a fazer nada em PHP, em C Sharp, sei lá. Esse cara, tipo, ele não vai aprender outras coisas, ele vai sair do conhecimento tradicional, né? Bom, pra não se alongar muito, pra gente também não gastar muito tempo das pessoas, porque nossa proposta é 1h30, né? 1h30, aquela... Você Uma hora e meia esticada, né? Assistindo no seu horário do almoço. Seu almoço tradicional. Almoço tradicional? É aquele almoço tradicional. Vai trampando e mete o fone no ouvido. É o almoço tradicional, mais o tempo da cagada após o almoço. Então, dá 1h30 aí, cara. A gente tem que fazer um tema cocô. O tema do negócio. Pra não se alongar muito, vamos, assim, só dar uma perspectiva, pelo menos, de cada um aqui, do que realmente, assim, o que a gente aprendeu com todos esses anos trabalhados, até pra gente fazer um encerramento, tipo, bonitinho. Você fala, tipo, o que eu aprendi bastante? Roubar bastante lá na Câmara Municipal. O Ademar da visão dele, do que ele aprendeu quando ele trabalhava nas ruas, vendendo coisas, tipo, você entendeu, né? E aí a gente vai, beleza? Ademar, faz as honras aí, Dedê. Vai, Ademar. Sintetizar o que eu aprendi? Sintetizar assim, tipo... A gente coloca na descrição também, galera. Fica tranquilo. Se fossem pequenas 3, 4 frases do tipo, cara... Faça isso. É. Isso é um norte bom. Se eu pudesse ter começado agora, eu faria isso. Exato. Se você pudesse falar com o seu Ademar de... Nossa, que romântico. Ficou muito... se você pudesse falar com o seu Ademar de... Sei lá quantos anos atrás, que o Ademar já tem 60. Eu acho que Ademar assim, nasce com 60, né? Olha o nome. Eu acho que assim, tem algumas coisas... Até vou falar uma coisa que eu até aprendi recentemente com o CEO de uma outra agência. Mas assim, eu acho que a primeira coisa é saiba pontuar a cada momento, porque eu acho que primeiro, quando você está começando na carreira, o seu momento é aprender, não é ganhar dinheiro. Se você vai pautar todas as suas escolhas em ganhar dinheiro, às vezes você queima algumas etapas e perde algumas oportunidades que você ia enriquecer muito quanto conhecimento. Porque conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar de você. Então, se você conseguir constituir conhecimento e aprender a fazer as coisas, quanto mais bom naquilo que você se propõe a fazer, assim, nunca vai faltar oportunidade. Acho que é o primeiro ponto. E a parte disso, uma coisa que eu aprendi recentemente com outro CEO, que foi que ele falou assim, olha, primeira coisa, você precisa ter coragem para você empreender, para você meter as caras e aceitar um novo desafio e se desafiar a ser melhor do que você é hoje. E segundo ponto, você ter a humildade de entender que todo negócio é feito de pessoas.
E você nunca vai ter todas as respostas, você nunca vai saber fazer o melhor, porque pode ter uma pessoa que entra nova que sabe fazer melhor que você. E você pode aprender muito com essa pessoa e vocês podem trabalhar junto e construir um negócio melhor ainda do que seria cada um fazendo por si só. Então, eu acho que esse ponto é muito importante porque também alinha um ponto, não só na questão da humildade, mas também de você alinhar a expectativa para que você não se cobre para fazer um negócio, aquele planejamento Master Blaster enorme, assim, sabe? Master Blaster. Ó, Sabe? Aquela coisa tipo de... Que monstro que estamos criando. Não, aquela coisa assim, tipo de, sabe, magnífica, faraônica que, tipo, cara, não precisa Pronto. você... Voltou ao Ademar. Vamos ao vocabulário de hoje. Cara, eu acho Mas que eu vocês gosto de entenderam, palavras. assim, o contexto, né? Eu acho Sim. que é muito da pessoa entender ali e que você sempre vai ter seus pontos a melhorar e tem coisas que você não vai saber fazer e outras pessoas podem contribuir e o trabalho em conjunto acaba sendo sempre mais valorizado nesse sentido. Cara, então vamos seguir a linhazinha do trio aqui. Cara, eu acho que do meu lado, assim, o mais interessante é seja político. Já que o Ademar deu 3 pontos, vou dar 3 pontos também, vai. Beleza. Seja político, né? Porque querendo ou não, você não sabe o dia de amanhã. Então, aquela história, você hoje vai lá maltratar o estagiário, demitir o estagiário, né? Como já fizeram aí em algumas empresas que a gente trabalhou. Demitir o estagiário em 1º de abril, né? Cara, isso foi da hora. E seja político, trate todo mundo muito bem. Mesmo que a pessoa não te trate bem, trate-a bem, sabe? Seja uma referência de, assim, cortesia e humildade. Seja um cara abrangente. E aí, falando em abrangência, por que eu digo sempre em ser abrangente? Apesar da gente ser especialista em CRM, a gente sabe permear pelas outras frentes. Porque você saber o que o outro faz vai ajudar o seu trabalho. Então, tipo, cara, eu ia dar muita chibatada no Ricardo no começo, porque eu queria ser artista, eu queria fazer artes, mas eu tinha que ser mais abrangente. Então, pra mim, essa história da gente trabalhar com CRM, a gente já trabalhou com muita frente. E, consequentemente, a gente, tipo, aprendeu com essas frentes a melhorar o próprio CRM. E agora o terceiro ponto você me pega também, né? Me ferra, mas... Aí vou roubar uma frase aí famosa do mercado, mas... Sempre seja uma pessoa que está com vontade de aprender. Tipo, indiferente da área. Você falou, pô, eu fiz um job rotation, que não sei o que, que bababá. Cara, esteja com vontade de aprender. Não aprenda por aprender, aprenda com vontade. Porque você não sabe o que você vai usar no dia de amanhã. Caralho, mano. Primeira vez que eu sou sério. Cara, 3 pontos. Acho que o primeiro, pra mim, foi um aprendizado. Entender que as pessoas são só pessoas. O CEO da empresa é uma pessoa, ele tem família, ele tem tudo. Então, não cria aquele estereótipo de que as pessoas são inacessíveis, são impossíveis. Elas são simplesmente pessoas. Acho que essa é a primeira coisa que fez eu quebrar a segunda barreira. Esteja sempre perto das pessoas que são mais inteligentes que você. Então, entenda, tipo, se você tem uma pessoa que é mais inteligente que você, não mais inteligente no sentido de ter mais capacidade, mas sabe mais sobre algum assunto que você quer saber, que você precisa saber, fique perto dessa pessoa, aprenda, esteja sempre perto para ouvir e escuta, porque você não vai saber todas as respostas. Então, quando você estiver lá para escutar, escuta e aprende. Então, acho que se você não tiver aquela criação fetícia do CEO da empresa, pessoa inacessível, você vai conseguir ter empatia e conseguir se relacionar com as pessoas dentro da empresa. Se você estiver perto delas, você vai conseguir aprender e absorver bagagem e não se subestime. Não se subestime de verdade. Tipo, não existe nada que você não consiga conseguir. É só você não se boicotar de falar assim, não, isso acho que não vai dar. Isso não vai dar. Isso não vai dar. Bom, vocês estão aqui, vocês sabem as provas do ano que eu tive na Camalho com algumas coisas. 90% das coisas que eu ia conseguir, tipo, se eu olhasse e falasse assim, era impossível. Tipo, só deu certo por quê? Porque eu simplesmente tirei a barreira e falei assim, não, eu tenho que encontrar um caminho que fique possível, que seja viável. Se eu acredito que aquilo faz sentido, se eu consigo entender que aquilo vai ser bom para os dois, seja verdadeiro e tudo mais, você vai encontrar um caminho. Então, acho que os 3 principais olhe as pessoas como pessoas, independente do cargo que ela tenha, e se aproxime das pessoas inteligentes, aprenda com ela, escute e não se boicote. Não se boicote. Isso, tipo, vai pra cima. Porque vai dar certo. Se não der certo, dane-se. Começa em outro lugar e vai pra frente de novo. Se você tá perto de gente boa, cara, você vai aprender coisa boa e você vai gerar resultados bons e vai ter resultado na sua vida. Então, acho que eu faria isso. Eu acho que vale até mais um ponto aí. Se você conhece uma pessoa boa, mas muito boa naquilo, pega essa pessoa, se aproxima dela e chama ela de sócio.
Aí você Exatamente. começa a ganhar dinheiro por causa dessa pessoa. Exatamente. Não, e outra, Eu conheço um caso aí, não sei. normalmente as pessoas que são muito boas em algo, elas gostam de ensinar. Porque Sim. elas estudam, elas aprendem, ela quer compartilhar. O que às vezes falta é a pessoa conseguir criar esse elo de poder criar uma... Pô, como é que eu vou pedir pra esse cara, pô, puta executivo... Cara, trocar uma ideia de 30 minutos. Cara, 30 minutos de um executivo que vive o dia inteiro vale mais do que um ano, dependendo se você ficar ali fazendo planilha e tudo mais. É importante, mas você tem que gastar um tempo da sua vida pra ouvir as pessoas e o que elas estão falando. Escutar o nosso podcast. Gente, você tem que escutar o nosso podcast. Você tem que estar aqui, você tem que compartilhar com seus amigos, você tem que fazer um monte de coisas desse tipo. Mas, resumindo, galera, não se boicote, fique perto de pessoas inteligentes e entenda que as pessoas são só pessoas e que tudo é possível. Não, vale também colocar um último ponto. Já que você falou desse negócio do ouça nosso podcast, cara, mesmo que as pessoas falem que a vida é feita no dia a dia, que não sei o que, cara, estude. Estuda. Estuda porque... Coloca no seu currículo uma faculdade boa, uma pós boa e por aí vai. Porque apesar de as pessoas falarem que isso é feito no dia a dia, você saber o conceito, você sai na frente de outras pessoas. É base, cara. Você tem que ter base. E base, tipo, é todo dia. O mercado muda todo dia, toda hora. Tipo, uma empresa que não existia passa a existir. Aí daqui 5 anos ela é uma potência mundial e você não... E aí, cara, mudou. Se você não estiver se atualizando e tipo, é uma coisa, é um exercício diário. Tipo, eu leio absurdamente todo dia. Tipo, eu não leio livro de romance, eu não leio essas coisas. Como não? Eu Achei só que você leio lia. livro de negócio. Eu só vejo coisa de negócio, porque é o que eu gosto. Então, se você gosta de uma coisa, tipo, vai lá e começa a estudar. Porque o que acontece muito é que as pessoas estão num lugar onde elas não gostariam de estar. Sim. Aí você não vai ter paixão por estudar. A gente vai ficar aqui 18 horas falando de marketing, de negócio, de empreendedorismo, de estratégia. E não vai acabar o conteúdo, porque a gente vai falar e porque a gente gosta, tá aqui se divertindo. Então, eu acho que é um pouco disso. Se você o primeiro ponto é você gostar. E aí, eu tenho as outras 3 que eu já falei. Esse foi o momento coach do Matheus. Né? Tipo, Matheus Vai pra coach, cima. AD coach e Ricardo. Ricardo. Acho que é Não, isso. mas né? é isso, galera. Você faz a Obrigado. finalização do dia aí hoje. Obrigado a todos os nossos novos patrocinadores que estão para entrar. Muito agradecido. Mundo do Marketing pelo espaço. E Fapcom também pela puta estúdio. Vocês que estão nos assistindo conseguem ver. Quem tá só ouvindo, provavelmente a qualidade de áudio é excelente. Então, vocês já devem ter essa visão do quanto esses caras são bons aqui. Bom, obrigado e acompanhe o nosso próximo episódio. Vai continuando, galera. Quanto mais você escutar, melhor para todo mundo, inclusive para nós. Obrigado. Tchau, tchau.